Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre como mudar para Portugal de forma segura. Eu e a Karina Fernandes, do Instagram Quero Mudar para Portugal, vamos iniciar esse encontro com vários temas importantes, com perguntas, com atividades, para esclarecer as principais pautas que surgem quando o assunto é imigração. Karina Fernandes, boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui contigo nessa live, né? E vamos lá, porque tem muita dúvida, né? É um assunto que as pessoas gostam muito de falar, né? Tem muitas certezas e incertezas, disse, não me disse, né? Mas antes, se me permite, eu quero começar aqui com um poema de Fernando Pessoa, que eu acho que é bem bacana. Diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses o nosso mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Então, eu acho que é muito oportuno, é um poema muito bonito, né? Fala um pouquinho de encorajamento, fala um pouquinho da dor de cruzar o oceano, e eu acho que ele remete muito, né? Essa jornada que é para os brasileiros, ou para qualquer imigrante, né? Que é deixar a sua terra natal e buscar novos horizontes, por isso que eu quis trazer isso para vocês. E eu quero deixar aqui como reflexão, né? Esse trechinho que eu acho que é o trechinho que todo mundo conhece, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E é isso, eu acho que quando a gente fala em sonhos, a gente tem que falar em busca, a gente não pode apenas ficar sentado ali na cadeira esperando que vai cair do céu, né? Ou basear as coisas no que está acontecendo com o vizinho, com o cicrano e com o fulano, né? Eu acho que tudo é muito particular e vai muito de cada um. E vamos nessa, né? Vamos aprender junto um pouquinho nessa noite, vamos conversar um pouquinho. O doutor já me apresentou, né? Sou da página Quero Morar em Portugal, divulgo ali umas informações, posts de pessoas, né, que têm essa experiência ali de que é morar em Portugal, dúvidas, curiosidades, e a ideia é estar sempre trazendo para vocês a melhor informação possível, porque hoje na internet tem muita informação desencontrada, né? E é isso, nessa live aqui a gente vai falar um pouquinho, né? O doutor vai falar um pouquinho para vocês de vistos, que acho que é a maioria das questões para todo mundo ali, né? Visto, mas também um pouquinho do que é morar em Portugal, a gente vai tratar isso um pouquinho também. E antes, vamos lá, né? Eu quero que, para quem já conhece o doutor, legal, mas para uma galera da minha página, dar o espaço para o doutor se apresentar aqui para a gente. Muito bom, Karina. No primeiro momento, agradecer a oportunidade de estar tendo essa conversa, esse encontro contigo, levando informações de qualidade. A Karina Fernandes é uma pessoa que eu muito admiro, uma grande parceira do nosso escritório, e aqui eu já começo, antes da minha apresentação, fazendo uma dica importante. Quando você segue algum influenciador, quando você segue alguma página, busque pessoas que levem informações de confiança. E é isso que a Karina faz. Ela é um meio de comunicação, mas ela busca sempre informações fidedignas, não é à toa que a página dela tem parceria com o escritório de advocacia para levar conteúdo de qualidade. Então, a gente encontra centenas, milhares de pessoas que usam desse engajamento de maneira duvidosa, que passam informações falsas, que não têm credibilidade, que enganam outras pessoas vendendo sonhos e ilusões. Então, a Karina Fernandes é um grande exemplo de que as redes sociais são importantes, mas que elas devem ser levadas a sério para transmitir um trabalho de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Parabéns pelo seu trabalho, pela nossa parceria, e vamos continuar fazendo isso, ajudando pessoas, transformando sonhos em realidade, mas de maneira muito responsável. Meu nome é Luane Batista, eu sou advogado atuante no direito internacional, sou advogado em Portugal há mais de 5 anos, tenho um mestrado em direito internacional e escolhi o direito imigratório como meu ponto principal. Nós costumamos falar que advogado se assemelha muito na questão de gênero aos médicos. O bom médico, geralmente, é aquele que se especializa em uma atividade. Advogado, quando ele quer abraçar todas as áreas, ele pode até ser um bom profissional, mas ele não se torna uma referência em nada. Então, eu escolhi para a minha vida o direito internacional, eu me especializei, eu fiz um mestrado, estou finalizando um doutorado também ligado a essa área, mas sempre buscando usar essa ferramenta para ajudar pessoas. E tudo começou quando eu observei nessa área uma escassez muito grande de profissionais.
A gente observava a todo momento brasileiros dizendo, olha, eu contratei uma pessoa e fui enganado, eu paguei, não tive o trabalho prestado, eu entreguei os meus sonhos para alguma pessoa e essa pessoa colocou tudo a perder. Então, quando eu decidi me especializar nessa área, eu tive o prazer de encontrar nessa atividade advocatícia a oportunidade de ajudar pessoas, de transformações em realidade, com muito profissionalismo, com muita competência, e fundamos o nosso escritório, Almeida e Farago Advocacia Internacional, eu em parceria com a doutora Vanessa Almeida, uma excelente advogada, com outros parceiros, outros profissionais, estamos crescendo a cada ano e levando ferramentas de muita competência. Aqui no escritório nós nunca perdemos um visto, nunca perdemos uma nacionalidade, nunca tivemos um processo, um pedido indeferido, e a demanda tende a crescer cada vez mais, exatamente porque o fluxo migratório, ele está crescendo, ele está aumentando a cada dia. Então, isso exige de nós muita transparência e responsabilidade. Então, esse é o ponto de partida. Quando nós falamos de imigração, as pessoas tendem a colocar a ansiedade acima do planejamento. E esse é o maior problema. Se você não faz um bom planejamento imigratório, as suas chances de ter uma vida bem-sucedida são bem difíceis. O planejamento imigratório é a base de tudo. Não há como você ter uma imigração bem-sucedida se você não se planeja. Quando a gente fala de mudança, se você muda de cidade, já há que se fazer um planejamento. Se você muda de estado, você já tem que fazer uma nova rotina, uma nova adaptação, que dirá mudar de país. Então, o planejamento migratório vai ser o ponto de partida da nossa pauta. Quando você decide morar em qualquer país que seja, o nosso foco de assunto aqui é Portugal, mas isso vale para qualquer imigração. Quando você decide ir, você tem que se planejar. Envolve um planejamento emocional, isso é muito importante, envolve planejamento financeiro, envolve planejamento familiar, envolve uma série de questões para que a pessoa esteja apta a imigrar e aumentar suas chances de sucesso. E o que você observa muito é que as pessoas vão com a cara e com a coragem, vão de qualquer jeito, aí dá errado, a culpa é do país. Olha, Portugal é aquele país. E eu recebo muita gente falando exatamente isso, sabe? Ah, porque vai sair do Brasil para ir, desculpa até a linguajar, né? Para ir para um lugar de nananã, sabe? É que dá tudo errado, que vai para passar fome. Mas você vê que essas pessoas são aquelas que, eu vi que em Portugal está tendo emprego, amanhã está pegando avião e indo para lá. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim, sem planejamento, a gente não consegue fazer nada direito. Aqui, quem dirá lá, né? Eu já segurei clientes que vieram ao nosso escritório, olha, eu estou indo no mês que vem, espera aí, vamos fazer um planejamento. Eu já segurei clientes 3, 6 meses, 1 ano, até que as pessoas estivessem preparadas. E aí, quando chegam, deu certo, estava tudo preparado, tinha tudo aquilo que era necessário, venceram em Portugal, porque o nosso trabalho, ele é muito mais do que fechar um contrato, um visto, uma nacionalidade. Eu me sinto satisfeito quando eu vejo as pessoas realizando seus sonhos. Quando eu vejo isso, para mim é maravilhoso, sabe? Quando eu observo as pessoas trabalhando, comprando a sua casa, tendo uma qualidade de vida muito maior do que tinham no Brasil, isso faz diferença através do planejamento. Se você não se planeja, vai só pelo hype das informações que vêm das redes sociais, as chances de dar errado são muito grandes. Então, nós começamos dizendo sobre o planejamento. Quando a gente fala sobre o planejamento imigratório, é bom que você tenha profissionais capacitados que vão te guiar sobre qual caminho você deve seguir. Então, quando você contrata uma assessoria migratória, quando você contrata um advogado, um profissional especialista, é para que ele consiga moldar esse planejamento, estruturar e mapear a sua vida, porque o que vale para um pode não valer para o outro. Ah, mas o meu primo foi dessa forma, só que a vida do seu primo é diferente da sua. Exatamente. Fulano deu certo, mas fulano deu errado. E aí começa. O algoritmo, ele funciona de maneira muito dimensiva. Se você pesquisa sobre Portugal, você vai ser bombardeado de informações. Tem informação boa? Tem, mas tem informação ruim. E aí você começa a ver crise, você começa a ver problema, você começa a ver pessoas falando mal. Vamos lá, em termos numéricos. Portugal é o segundo país do mundo com a maior quantidade de brasileiros imigrantes. Nós só perdemos para os Estados Unidos. E olha o tamanho do país. Peraí, se fosse um país ruim, por que tantas pessoas estão lá? Por que tantas pessoas escolheram Portugal como estilo de vida? Então, cuidado de pessoas que estão falando mal o tempo inteiro, que estão jogando informações negativas, porque elas não querem ver você melhor do que elas. Esse é o ponto de partida. Dificilmente alguém pula e te coloca para cima. A pessoa joga um balde de água fria nos seus sonhos, e aí a pessoa às vezes desiste.
Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, seus objetivos, faça o seu planejamento, porque ele é personalíssimo. O que vale para você pode não valer para o outro. E é aí que entra uma assessoria migratória. Mas, falando de assessoria, você tem que contratar profissionais qualificados. Não é porque fulano foi, vive lá 5, 10, 15 anos, que ele agora consegue assessorar outras pessoas. Ele não é um profissional da área, ele não se qualificou, ele não entende sobre legislações, sobre regras. E, às vezes, o que mais acontece? As pessoas contratam, caem em golpes, mas não contrataram pesquisando quem estavam contratando. E aí vem o nosso primeiro ponto do roteiro planejamento imigratório. Contratou um advogado? Pesquisa para ver se ele é advogado mesmo. Você é inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal? Ah, ele é inscrito? Confere. Você vai lá no site da Ordem dos Advogados Portugueses, coloca o nome daquela pessoa, já sai. Qual que é a situação, não sei se o advogado já respondeu o processo, se ele está em dias, porque você tem uma segurança muito maior. O advogado, dificilmente, ele vai correr risco de sofrer um processo disciplinar pela Ordem dos Advogados Portugueses, de perder a sua inscrição. Porque tem pessoas que se passam como profissionais da advocacia e não são. Pessoas que se passam como profissionais da área e não são. Então, pesquise as referências, os cadastros, as inscrições, outras pessoas que contrataram aquela assessoria, e aí sim você faz com confiança. Então, e pessoas, muitas vezes, que têm um escritório mesmo ali físico, né? Que o senhor me falando aí me lembrou aquela moça que eu cheguei a passar para o senhor, que eu não vou falar o nome dela agora, por questão de ética, mas que estava tentando já há 5 anos a nacionalidade do marido. Não sei se o senhor se lembra dela. Lembro sim. E ela fez isso, sabe? Ela falou que ela já estava num ponto tão desesperador que ela parava, via placa de advocacia, entrava e jogava tudo ali na mão da pessoa. E eu cheguei a questioná-la essa questão e ela falou que não, que nunca chegou a investigar. E ela chegou a gastar 5.000 euros. Um absurdo. Isso é muito dinheiro, sabe? Tentando a nacionalidade do marido dela, ela como portuguesa, não conseguia. E aí você pega e pensa assim, para e pensa, nossa, ela como portuguesa está tendo essa dificuldade, está caindo em golpes. Imagina um brasileiro que vai todo ansioso, né, tentar ali viver, realizar os sonhos, porque quando a gente fala em Portugal, a gente está falando para muitas pessoas, eu acredito que para a grande maioria, como se Portugal fosse a terra dos sonhos, a terra encantada, a terra que a pessoa vai ficar ali, vai mudar de vida totalmente assim que chega, né? Então, essa pessoa ela está tão ansiosa que ela não se dá ao trabalho de pesquisar, ela não se dá ao trabalho de estudar. Chega um documentarista e fala, olha, eu faço tudo para você, ela joga ali na mão do documentarista, sabe? E isso acontece muito, infelizmente, né? Acontece demais. E outro detalhe importante, para quase toda prestação de serviço, as pessoas atrelam, às vezes, a precificação e economia. Dificilmente um bom profissional vai ser o profissional mais barato. Não estou dizendo que o profissional de qualidade ele tem que te cobrar caro, tem que te cobrar os olhos da cara, não é isso. Mas cuidado quando você coloca preço acima de qualidade. Ah, mas fulano faz muito mais barato. Que vem de pessoas, olha, eu contratei, joguei dinheiro fora e a gente tem que consertar, sabe, o erro que outra pessoa cometeu. A maioria, quando vem, pagou barato, paga 2 vezes ou quantas vezes forem necessárias. Então, isso é muito perigoso. Não é qualquer tipo de serviço que você está contratando. Você está contratando um profissional que vai te ajudar a transformar a sua vida. Você não pode entregar isso nas mãos de qualquer pessoa. Isso é extremamente importante. Fazendo aqui um breve paralelo, uma pequena pausa para agradecer a presença da Rose Bernardo, também é alguém que vive em Portugal, que passou por ótimas experiências e que usa das experiências dela para transmitir bons recados. A época ela foi como turista e hoje ela fala a todo momento, olha, não recomendo que ninguém vá dessa forma, faz o caminho correto, é uma parceira também que transmite conteúdo de muita qualidade. Beleza, se a gente fala de planejamento imigratório, a gente pega um eixo principal. Contratar bons profissionais, ter uma assessoria migratória, filtrar as informações que você recebe e fazer um planejamento de qualidade. E, é claro, no planejamento imigratório tem que ter reserva financeira. Não dá para você chegar em outro país com a cara e com a coragem, achando que no outro dia você já vai se estabilizar. Então, o que a gente vê de, nossa, a pessoa teve que morar em dividir quarto com tantas pessoas, teve que se submeter a condições insalubres, teve que ser explorado, passou por más circunstâncias. Geralmente, a pessoa que passou por isso é porque não tinha reserva financeira. Aí ela teve que abraçar qualquer coisa, ela nem se dá ao direito de escolher aquilo que ela conseguiria abraçar.
Então, a reserva financeira, ela é imprescindível. Quanto, Luender? Não dá para mim te falar para você sem fazer a sua análise. O quanto é uma reserva financeira para uma pessoa solteira é uma coisa, para duas é outra. Um casal com filhos é outra reserva financeira. Então, a gente faz, sim, no nosso escritório, um cálculo básico do que você teria, pelo menos para 6 meses, 4 a 6 meses. Olha, com 6 meses eu estou seguro. Eu vou chegar lá, eu tenho condições suficientes para me manter até eu arrumar um emprego, até eu me realocar, até eu me introduzir no mercado de trabalho, porque é uma adaptação. Como a Karine muito bem citou, não é da noite para o dia. Então, a reserva financeira faz parte do planejamento. A gente calcula muito bem isso. Olha, depender da região que você vai viver, tudo isso vai impactar financeiramente. Sim. E isso vai ser também fundamental. Às vezes até a questão de você pode falar, olha, porque chega muita gente perguntando para mim, 1.000 euros. Eu consigo me virar com 1.000 euros, gente? Não é nada. 1.000 euros não é nada, 1.000 euros não é nada. E mensalmente mesmo, vamos falar assim, para quem já consegue ali se manter mensalmente, você tem que ver a questão do arrendamento, que hoje eu acredito que seja o maior gasto mensal que uma pessoa vai ter ali em Portugal, né? Porque, querendo ou não, se você fala em valor de carne, em valor de café, de compra, de conta de água e luz, vai ter aquela variação, mas não é algo tão grande quanto o valor de um arrendamento. E tem aquela questão do quão cada pessoa está disposta a diminuir o seu nível de vida, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, independente do quanto você tem aqui no Brasil, a não ser que você seja muito rico, quando você vai para Portugal, você dá uma descida ali naquele degrau ali, né? Sim. Então, às vezes a pessoa está naquela, eu vou, mas eu não quero abrir mão de uma casa em Lisboa. Tá, ok, você tem como manter uma casa em Lisboa? Bacana, né? Mas tem casas tão excelentes e às vezes até melhores em Braga, onde você vai pagar um valor um pouquinho menor. Mas, então, é muito difícil. As pessoas perguntam muito isso para mim também, né? E é muito difícil você tabelar quanto que a pessoa vai gastar. Uhum. Porque varia muito isso mesmo, de pessoa para pessoa, o que a pessoa está disposta a abrir mão. Então, é uma coisa assim que a pessoa... Eu falo muito assim, gente, é uma coisa que você tem que pôr na ponta do lápis. Eu vou abrir mão de morar em tal lugar? Não vou. Coloco ali tanto de aluguel que eu vou gastar. Hoje em dia é tão fácil. Quanto que eu vou gastar de compra? Você pode entrar num aplicativo, né, do Continente, por exemplo, né, ou de outro mercado, né? Coloca ali os seus itens de compra, vai ter uma base de quanto você vai gastar. Então, dá para ter esse cálculo. Só que assim, é muito complicado chegarem para a gente ficar e querer que a gente dê esse valor, né, por essa questão, né? Porque muitas pessoas abrem mão de tanto, outras não abrem. Tem pessoas que têm 3 filhos, tem pessoas que vão sozinhas, tem pessoas que querem levar cachorro, tem pessoas que não querem. Então, realmente é muito complicado. Mas essa questão que o senhor falou é fundamental. Eu acho que a pessoa, ela tendo esse cálculo de quanto ela vai gastar mensalmente, no mínimo, ela tem que multiplicar por 6 meses. Eu considero, sabe, pelo menos um semestre a pessoa ter de reserva financeira, porque qualquer emergência que acontecer, ela está prevenida. E aí eu vou pegar um gancho na fala da Karina, muito importante. Escolher o local que você vai viver faz toda a diferença. Há alguns anos, a gente falava muito da síndrome Lisboa e Porto. As pessoas reduziam Portugal a esses 2 lugares, como se só existisse Lisboa, só existisse Porto. Obviamente, um grande centro, ele demanda mais emprego, ele tem mais oportunidades. Mas, atualmente, os imigrantes começaram a enxergar que existem outras regiões que também geram emprego, que também precisam de mão de obra e que não são tão caras. E, às vezes, são municípios, são regiões que são bem próximas de um grande centro. Então, a pessoa, ela vive a alguns quilômetros de um grande centro, ela vive melhor, ela tem uma qualidade de vida excepcional e ela está muito próxima de tudo que ela precisa. Então, definir também um mapeamento geográfico para você, olha, eu tenho que ir para Lisboa, eu tenho que ir para Porto, nem sempre. Às vezes você consegue ir para uma outra região que você vai ter uma qualidade de vida maior, você vai gastar muito menos e você vai fazer uma adaptação diferente. E isso é perfil. Porque eu olho muito quando eu atendo a pessoa, de onde que ela vem? Olha, eu moro em São Paulo. A pessoa está acostumada, São Paulo capital, com aquele fluxo gigantesco. Então, ela quer ir para Lisboa e Porto porque é parecido com o que ela vivia. Agora, não, eu venho do interior do interior. Você cai em Lisboa, em Porto, em Grande Centro, principalmente Lisboa, você fica doido. É verdade. Fica louco com aquilo ali. Eu, particularmente, que venho de um município de interior no Brasil, nunca quis e acho que nunca vou querer morar em Lisboa.
Gosto de uma cidade próxima, mas uma cidade mais tranquila, que me permita ter uma qualidade de vida legal, que eu vou gastar muito menos e vou viver muito mais. Mas isso é perfil. O perfil da pessoa que vai ditar para onde ela vai e para que estilo de vida ela vai caminhar e até mesmo qual profissão ela pretende exercer. Cada profissão Sim. também vai ditar muito onde é que essa pessoa vai se situar. Então, falamos de planejamento, ponto principal, todo o nosso diálogo começa com isso. Se planeje, faça com responsabilidade e vá de maneira correta e segura. Não vá de maneira precipitada para não se arrepender depois. E agora, por que escolher Portugal? Como eu disse, o segundo país com a maior quantidade de brasileiros imigrantes do mundo. As pessoas escolhem Portugal por vários motivos. Primeiro, adaptação. Nós estamos falando de um país que nos colonizou, então existe um elo de ligação eterno entre Brasil e Portugal. E esse elo de ligação nos permite ter uma facilidade maior para se legalizar, para obter documentação, para se comunicar. Estamos falando de um idioma com as mesmas raízes. Então, os costumes são muito parecidos, claro que com suas diferenças e variações, mas existe uma ligação muito próxima. Uma pessoa que vem de um outro país, que não tem origem da língua portuguesa, uma pessoa que sai da Índia e ela vai para Portugal, a dificuldade que ela enfrenta para se adaptar é muito mais difícil. Um brasileiro que sai do Brasil e vai para a Holanda, e vai para a Alemanha, vai para os países de origem germânica, vai ter uma dificuldade de adaptação muito maior. Então, existem países que a remuneração média ela é muito maior, só que, às vezes, essa pessoa não vai conseguir se legalizar com facilidade, o idioma é muito diferente, o clima é muito diferente, então as pessoas escolhem Portugal por uma facilidade de adaptação. Eu conheço pessoas que vivem na Holanda, por exemplo, há 20 anos e nunca conseguiram se legalizar. Aí depende muito daquilo que você quer. Ah, não, eu vou para um país porque eu vou juntar uma grana e eu vou voltar para o Brasil. Agora, não, se eu quero um país que eu realmente vou me adaptar, vou conseguir legalizar, vou viver realmente como um cidadão comum, Portugal é algo que eu considero incomparável. Nenhum outro país vai dar as possibilidades e as chances que Portugal nos proporciona enquanto brasileiros. Isso realmente é fantástico. É verdade. E a gente atrela também, assim, que eu vejo muitas pessoas falando que é a qualidade de vida, né? É a qualidade de vida. A qualidade de vida, ela vem até, nas pesquisas que eu faço com o meu público, ela vem até antes da segurança. E, porque, querendo ou não, assim, quando a gente fala em segurança, a gente, é claro, né? Aqui, falando aqui no Brasil, por exemplo, tem muitas zonas que não são seguras, mas também tem lugares que ainda dá para se viver tranquilamente. Com certeza. Né? Mas a qualidade de vida, o poder de ir e vir que Portugal oferece, né? É muito bacana e isso encanta muito os brasileiros, né? Você pegar ali um carro em 1 hora, 2 horas você já está na Espanha, é você pegar um avião em meia hora, você está em outro país, está ali na França. Então, isso também atrai demais os brasileiros, né? É um leque de oportunidades. Eu, particularmente, venho de uma cidade no Brasil que não é perigosa. Uma cidade com uma média de 100 mil habitantes, uma cidade extremamente tranquila. Então, segurança, para mim, não foi o ponto de escolha. O meu ponto de escolha foi a qualidade de vida. O poder de compra que o euro me permite ter, a liberdade geográfica, porque Portugal está muito próximo geograficamente de excelentes países, está realmente na União Europeia, que é o bloco econômico politicamente, geograficamente mais forte se comparado a qualquer bloco econômico do mundo. Então, estar em Portugal vai te abrir um leque de oportunidades, mas aí vem trazendo para você uma série de mudanças. Não adianta você estar em Portugal e querer viver como você vivia no Brasil. E a gente vê muito isso na prática. Quando você vai para outro país, não é que você tem que engolir sapo todo dia e ficar calado. Não é que você tem que aceitar tudo que te falam, mas você tem que estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a adaptar para uma nova cultura, para uma nova realidade. Porque se você vai levando os seus costumes, alguns desses costumes são mal vistos. Recentemente, Portugal teve que modificar sua legislação, proibindo caixas de som nas praias. Para nós aqui da realidade, para nossa realidade brasileira, pode ser comum um som alto, para eles não é. Eles prezam muito pelo silêncio, pela tranquilidade. Então, às vezes, a gente escuta muito falar, nossa, mas eu vi uma reportagem que eles são muito xenofóbicos, que tem discriminação, que tem isso, que tem aquilo, e eu posso falar com muita propriedade. Discriminação e preconceito existe em qualquer lugar do mundo. Mas quando a gente fala de uma média geral, nós somos muito bem recebidos, desde que você esteja disposto a oferecer educação, respeito e adaptação.
Eu, particularmente, nunca fui desrespeitado, mas cheguei pronto para aprender, pronto para respeitar, pronto para pedir desculpas, para entender aquela realidade. Agora, se você chega a ferro e fogo, a qualquer situação, a pessoa já quer arrancar o celular e ela está mais preocupada com a publicidade da situação do que em resolver o problema. Então, cuidado com aquilo que chega, com aquele recorte daquele problema, e você condenar todo um país falando que aquele país é xenofóbico, é preconceituoso. Se nós estivéssemos falando de um país que é baseado em preconceito, ele não abriria as portas para os brasileiros e para os membros dos países de língua portuguesa. Então, para quem vive lá, sabe muito bem do que eu estou falando. Claro que o preconceito e a discriminação existe, mas é uma minoria. É uma minoria de pessoas que a gente não pode considerar, que nós não podemos considerar como regra. A gente tem sempre que, olha, eu vou com educação, quero aprender, quero me adaptar e vou respeitar as regras locais. Pronto, com educação você abre todas as portas e oportunidades. É assim que você entra, é assim que você sai de qualquer lugar. Isso vai fazer a diferença, porque nós temos costumes que são diferentes. E aí a pessoa quer ir levando o mesmo costume, do som alto, alto. Eu, particularmente, já passei por situações que, para mim, pareciam muito normal, e depois eu percebi que para eles era ofensivo. Me lembro, por exemplo, de estar no mercado, de ter terminado de fazer as minhas compras, chegar no estacionamento e deixar o carrinho de compras em qualquer lugar. Quem nunca fez isso no Brasil? Chegou no estacionamento, você deixa o carrinho jogado, porque tem alguém que pega, e pronto. E uma pessoa veio até mim e falou, você esqueceu o seu carrinho lá. A gente não faz isso aqui, não. Verdade. Sabe, eu me senti assim, cara, olha o mau costume que eu tenho e eu nem percebi que é um mau costume. Tá errado, o que me custa pegar isso aqui e colocar? Então, isso faz toda a diferença. Não vá, olha, porque eu quero brigar. Claro, você não vai também ser obrigado a aguentar qualquer desrespeito, mas leve a educação como ponto de partida e você vai sobressair, você vai viver muito bem. Tenho amigos, colegas profissionais portugueses maravilhosos, que eu tenho, assim, um carinho gigantesco. Portugal me acolheu, assim como acolhe todos os dias milhares de imigrantes. Vá com essa cabeça e com essa mentalidade que você vai conseguir com toda certeza. Sim, sim, é isso mesmo. E as pessoas, elas, se você for olhar, você está entrando, é como se você estivesse entrando na casa de outra pessoa, né? E como que você chega na casa das pessoas já metendo o pé? Não tem como. E o brasileiro, ele tem muito disso. Na verdade, assim, o brasileiro, ele é muito explosivo, ele é muito espontâneo, mas ele também é muito barulhento, ele também, às vezes, é muito arrogante, né? Essa questão da caixinha de som mesmo. É um costume brasileiro, mas que até aqui incomoda muita gente. Eu mesma não gosto. Eu deixei de ir nas praias ao final de ano por conta disso, porque é uma barulheira que, se você vai para relaxar, você não consegue. Você é obrigado a estar ali ouvindo um funk, a estar ouvindo um sertanejo, quando você queria estar relaxando, entendeu? E é muito disso, assim, os brasileiros, na grande maioria, eles tendem ainda a ser muito apegados àquele do jeitinho brasileiro. Ah, não, a gente vai, chega lá, a gente se vira, a gente faz do nosso jeito, e não é assim. Você tem que estar disposto a conhecer a cultura da onde você está indo morar, né? E se adaptar. E é uma coisa que você já tem que ver daqui do Brasil. Será que eu vou conseguir me adaptar? Será que eu estou disposto a ir para outro país e mudar isso em mim? Porque é algo que se torna tão desconfortante para quem vai, né? Porque você vai ficar passando constrangimentos ali o tempo inteiro, você vai começar a falar mal de todo mundo, falar mal dos portugueses, falar mal do país, quando, na verdade, o que você precisava era fazer um ajuste do seu modo de agir, da sua mentalidade, né? Coisas que, às vezes, são simples, mas você tirar essa raiz do brasileiro de falar assim, eu sou assim, pronto. Não é assim, né? Não é assim. Você está indo para outro país, você está indo para outra cultura. O senhor falou dessa experiência e eu lembrei de uma que foi ao contrário, né? A gente estava almoçando ali no Parque das Nações, no shopping, e eu peguei o costume do brasileiro, que é de pegar ali esqueci o nome da bandeja. Pegar a bandeja, né, e levar até ali o local de despejo ali, né? Veio uma senhorinha e falou, você quer que eu seja demitida? E eu olhei assim, sabe? Não, eu só queria ajudar. Não, mas se você leva o seu prato, eu vou ser demitida, porque é o meu serviço. Então, é coisas que você fala assim, nossa, mas isso no Brasil é tão normal. No Brasil, a verdade é o contrário. Se você não tira o teu prato da mesa e coloca lá, que parece ofensivo. Mas aí você vê que são coisas de costume. São coisas de costume. E aí você vai pegar aquilo para você falar, nossa, como os portugueses são arrogantes, eu só quis ajudar. Não. É o jeito deles, é o costume deles. Então, você tem que estar disposto a mudanças quando você fala para mudar de outro país, né? Não é apenas mudar o endereço, é uma mudança geral. E hoje as pessoas falam muito que os portugueses são literais.
E eu não digo que os portugueses são literais, o europeu, ele é objetivo, de maneira geral, eles são muito objetivos. E nós, e aí eu posso até parafrasear, quando a gente faz um estudo sobre os autores brasileiros, da literatura, a Karina começou muito bem com um poema, quando a gente fala de Sérgio Buarque de Holanda, ele fala sobre o homem cordial. O brasileiro, ele é muito coração, ele é muito emotivo. E, por um lado, é muito bom, mas, por um lado, é perigoso. Nós temos um jeitinho brasileiro de falar na medida de tentar não ser ofensivo para o outro. Então, se a Karina fala para mim, ou eu digo para ela, Karina, passa lá em casa. A Karina fala, não, depois eu passo lá. E tá ótimo, você não vai passar, eu não vou te esperar, mas a gente ficou nessa mesmo. Às vezes você vai falar para um português, eu dou uma passadinha lá em casa, ele, não vou passar não. Sim, eu tô cheio de coisa, isso não é ofensivo, é porque ele não vai mesmo. Porque se ele falar que vai, ele vai. Se ele falar que vai chegar, ele realmente vai. São muito pontuais, são muito literais, são muito objetivos. Mas isso é do europeu. O europeu, ele é muito mais razão do que coração. Sim, sim. E isso, às vezes, você enfrenta esse choque de costumes e de cultura, e você tem que estar preparado para isso. Além de advogado, eu sou professor universitário há 10 anos, e agora, em janeiro, eu tive a honra, a oportunidade de estar na Universidade Nova de Lisboa, para fazer algumas avaliações no curso de Direito. Então, coabitei com os estudantes, foi maravilhoso, fui muito bem recebido pelos alunos brasileiros da universidade, e passei também por uma situação emblemática parecida com essa. Eu entrei mais cedo, para estudar um pouquinho para as avaliações, os alunos foram entrando, todo mundo em silêncio, aquela tranquilidade, eles moram na universidade, em sua grande maioria, estudam um dia inteiro, e era semana de provas, né? Então todo mundo entrou, todo mundo lá estudando, e assim chegou a professora. Quando a professora entrou na sala, todo mundo se levantou, é um ato de respeito. E eu continuei sentado, que eu nem vi. A hora que eu vi todo mundo levantando, a colega do lado bateu no meu ombro, eu, levanta, estou fazendo o quê sentado? Todo mundo de pé, a professora chegou, quando ela se estabeleceu, ela falou, agora vocês podem sentar. Todo mundo sentou. Muito legal. Aquela cultura. E eu, como professor universitário, lá na condição de aluno, assim, abrilhantado com aquele costume. Você não chama um professor pelo nome, é ofensivo, é pelo sobrenome. Então, você se porta com respeito e uma cultura que eu queria muito que nós tivéssemos na educação, na formação acadêmica brasileira, porque nós, professores, sofremos muito com essa desvalorização, não só financeira da profissão, mas essa perda de valores, do professor já não ser mais respeitado como uma autoridade no exercício do seu trabalho. Então, lá também fiquei muito encantado com essa figuração. Muito bacana, né? Muito bacana. E falando um pouquinho também, a questão da afetividade que você falou aí, né? Que eles têm um jeito, eles são muito razão e a gente muito coração, né? E isso é como você disse mesmo, é em toda a Europa. Na França mesmo, a gente vê muitas pessoas falando, eu nunca fui desrespeitada no tempo que tive na França, mas, assim, é uma coisa, questão de pontualidade deles, assim, é uma coisa que o brasileiro não tem, e eles têm demais. Se você atrasou 1 minuto, você já ofendeu eles. Então, se você vê que, assim, a Europa, ela tem uma cultura que é muito diferente da do Brasil. Aqui no Brasil mesmo, e é uma coisa, assim, que eu, como atendo pessoas, né, na minha página, de diversas nacionalidades, porque hoje, quando você fala em Portugal, você está falando para o mundo. Todo mundo quer ir para Portugal, né? E às vezes, eu tive que me policiar, porque chega muita gente para mim da Espanha, da França, eu estou querendo ir para Portugal. E eu tinha a mania do querida. É uma coisa que aqui no Brasil é muito comum, né? E aí teve uma pessoa, uma senhorinha portuguesa, muito gentil, que falou comigo, deixa eu te falar, o querida, a gente só trata com querida quando a gente já tem muita afinidade com a pessoa. E aí eu falei, nossa, é verdade. É uma coisa que eu já sabia, porque a cultura da França já é assim, e eu estudo a cultura francesa acho que há uns 10, 12 anos, mas eu não me atrelei que para Portugal também seria da mesma forma, né? E aí depois que eu fui ver que é assim em toda a Europa. Então, a gente volta a falar, né? A gente precisa entender os costumes de um outro país quando a gente vai mudar para ele. Não é simplesmente falar, eu vou e me joguei lá, e depois ninguém aceitou o meu jeito, as pessoas são ignorantes, e aí eu pego um único caso que teve ali Porque o que acontece quando a gente fala em xenofobia? Muitas vezes a gente está falando de caso isolado. E como são casos isolados, a mídia, ela te destaca de uma forma absurda. E aí, o que acontece? Todo mundo fala, nossa, os portugueses são todos xenofóbicos, né? Os espanhóis, os franceses, a Europa é xenofóbica. A gente sabe que tem casos, é claro, que tem em todo lugar, aqui no Brasil também tem, mas o que acontece é muito disso, é que nem o senhor falou, às vezes acontece um caso ali, a pessoa já pega o celular e está filmando. Hoje em dia tem muito isso.
né? Xenofobia sempre existiu, o que não tinha era alguém ali noticiando o tempo inteiro. E quando acontece um caso, o mundo todo se volta para ver. E aí, o que acontece? Acaba virando aquela globalização, aquela frase exposta naquele país e dizer que aquele povo é xenofóbico, né? E aí a gente vem para um ponto de interação muito grande. Quando você está, por exemplo, falando de Lisboa, a gente está falando da capital, de um grande centro com uma movimentação gigantesca de pessoas. E as pessoas são mais aceleradas, é uma rotina mais corrida. Quando você caminha um pouco mais para o interior, a afetividade muda. As pessoas do interior, elas vão viver como pessoas de interior, são mais acolhedoras. Quando você vai para o norte, você está falando de Porto, de Braga, muda totalmente. Parece que você está em um outro país dentro da mesma nação. E aí a gente fala até de questões de variações linguísticas. Ah, é o mesmo idioma, é a mesma base linguística, mas não é igual. Existem diferenças, existem variações. Hoje a gente não sofre tanto com isso, porque Portugal consome muito a cultura brasileira. É verdade. Por ser um país pequeno e o Brasil um país de dimensões continentais, o Brasil exporta muito a sua cultura e hoje Portugal está consumindo de maneira gigantesca a nossa cultura, nossas músicas, nossas novelas. Os filmes, em grande maioria, são dublados no português do Brasil e não no português de Portugal. Então, essa interação linguística ela está mais tranquila. Mas também não custa nada você tentar adaptar ao idioma deles. É verdade. Por exemplo, a uma papelaria mesmo. E aí, quando eu fui pegar um documento, imprimir alguns documentos jurídicos, e aí, em cima da mesa tinha um grampeador. Senhorinha também, eu pedi para ela, olha, empresta esse agrafador. Ela sabia muito bem que eu não era português, mas ela me olhou assim, com a cara tão boa. Ah, um agrafador? Ah, tá aqui o agrafador. Ou seja, ela notou um pequeno esforço em pronunciar uma coisa da forma que eles pronunciam e não da forma que eu pronunciava. Às vezes, só o fato de você tentar adaptar alguma coisa mostra que você está tentando, que você está querendo. Não precisa também você querer mudar o seu sotaque da noite para o dia e forçar a falar como um português. Não, não é isso. Mas o pequeno esforço começa também até no ato de falar, de pronunciar uma coisa, uma palavra. Sim, com certeza. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Imagine, por exemplo, para mim, que entrei num ordenamento jurídico diferente do meu, um ordenamento jurídico muito mais antigo, de uma estruturação extremamente difícil. O ordenamento jurídico português ele é muito complexo, porque ele vem de umas raízes muito antigas, advogados e profissionais juristas que são renomados, e aí você entra um advogado externo para conviver com advogados portugueses, para lidar com profissionais do direito. Foi uma adaptação quase que do zero, sabe? Uma adaptação muito difícil mesmo. E aí a gente vai para o próximo ponto da nossa pauta. Imigrar como turista e suas consequências. Nós lutamos muito ao longo do tempo para convencer as pessoas a não irem como turistas. E era uma coisa difícil porque existia uma ferramenta chamada manifestação de interesse. Essa ferramenta ela foi feita de uma forma e ela foi usada de outra. Essa ferramenta ela servia para legalizar pessoas que já estavam no país. Mas era aquele tipo de situação isolada, a pessoa teria que usar aquilo como exceção. Olha, eu fui realmente como turista, não tinha intenção de permanecer, mas acabou surgindo a oportunidade, eu já estou aqui, então eu vou usar da manifestação de interesse para me legalizar. Seria a exceção. O que fez? As pessoas começaram a usar como a regra. Sabe, milhares de imigrantes indo como turista, já com a intenção de permanecer e usando da saudosa manifestação de interesse. Essa ferramenta, que antes gastava pouco tempo para tramitar, ela colapsou. Começou a demorar a partir de 2 anos. Então, pensa, a pessoa 2 anos tentando se legalizar, impossibilitado de sair do país e passando por uma série de dificuldades. Até que o governo português passou por algumas mudanças políticas e cortaram a manifestação de interesse. E aí, recentemente, nós tivemos agora um reforço do Acordo de Mobilidade CPLP. Vocês vão observar que existem vários acordos que envolvem os países da comunidade de língua portuguesa. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, os países que falam a língua portuguesa e que foram colonizados por Portugal. Aí esse acordo trouxe uma série de mudanças para facilitar a legalização dos membros dos países de língua portuguesa. Nesse acordo, eles converteram a CPLP, que era uma autorização de residência que no primeiro momento foi emitida em papel e não foi muito aceita, então a CPLP passa a ser emitida como cartão. As pessoas que tinham CPLP vencidas foram
notificadas pela AIMA, a Agência de Imigração, para poder trocar o seu documento, e a CPLP começou a andar de uma maneira positiva. Mas dentro dessa previsão, havia a possibilidade de brasileiros e timorenses irem como turistas para solicitar a CPLP com dispensa de visto. O que aconteceu, isso não foi regulamentado. Nós temos perspectivas de que ou vai demorar muito ou não vai ser. E aí muitas pessoas já, opa, pode ir como turista, já pode solicitar a CPLP lá dentro? Não. Se você entrar no portal nesse momento, não está disponível a opção solicitar a CPLP com dispensa de visto, para quem foi como turista. Está disponível, ou pelo menos estava, agora também está pelo agendamento, para quem já tinha entrado com a manifestação de interesse antes dela acabar, até o ano de 2024, foi feito um período, e para quem entra com visto de residência. Então, se eu vou com visto de residência, aí sim, a CPLP ela se torna uma opção. Eu fui de maneira correta, eu posso trocar pela CPLP. Então, novamente, nós reforçamos aquilo que todos os profissionais sérios já falavam: não vá como turista. Para você se legalizar como turista, é extremamente difícil, lento e burocrático. É possível, Lender? É. Às vezes tem pessoas que eu atendo que já estão lá, mas não se legalizaram. Pessoal, olha, Luiz, eu não tenho condições de voltar para o Brasil para solicitar um visto de residência, já estou trabalhando, já estou aquilo. Aí tudo bem. Aí nós vamos estudar uma possibilidade, nós vamos identificar um caminho para legalizar essa pessoa. Mas você que está aqui, não vai como turista, porque se você for como turista, dificuldade para se legalizar, não consegue se documentar, não consegue abrir uma conta bancária, uma coisa assim. Tudo. Exatamente. Tudo para você é mais difícil. Até você conseguir se legalizar, vão se passar meses, passar anos. Enquanto aquele que foi com visto, rapidamente já conseguiu se legalizar, já está vivendo tal qual um cidadão e já está usufruindo de direitos e de deveres. Então, esse é o ponto de partida. E até hoje, as pessoas ainda querem ir como turistas, vão de maneira errada, e isso vai dificultar a sua vida. Se existe um caminho correto, um caminho certo, por que você quer escolher o caminho errado? O caminho errado ele é mais barato, mas ele custa caro depois. Exatamente. Faz de maneira correta, solicita o seu visto de residência, faz um planejamento e vá de maneira positiva. Exatamente. Você falando aí, eu lembrei justamente de um rapaz que fez isso. Ele falou para mim que foi com uma proposta de trabalho, né? Foi como turista, só que quando ele chegou em Lisboa, foi em Lisboa, ele chegou e viu que a proposta não era nada daquilo. Ele pegou o único dinheiro que ele tinha, comprou a passagem, né? E pagou ali acho que era Booking, que ele falou que pagou por 2 meses e estava desesperado porque não sabia o que fazer. Já tinha passado a manifestação de interesse, né? E ele não sabia como que ele ia fazer. Né? Então, a gente vê muito disso. As pessoas elas ainda têm muito isso. Eu vou como turista que é fácil chegar e conseguir um emprego. Chegar lá, eu me legalizo, tranquilo. Não é assim, né? Você não consegue um sistema de saúde, você não consegue, como eu falou, você não consegue uma conta no banco. Aí, como que você vai conseguir um contrato de arrendamento? Como que você vai conseguir um trabalho fácil? E por isso que a gente vê hoje, a gente sempre volta muito para Lisboa, porque é um lugar do encantamento ainda, né, das pessoas, Lisboa e Porto, né? Você pega ali a estação, mendigos ali, coisas que sei lá, 2 anos atrás você não via. Hoje está tomado de mendigo ali na estação. Então, você fala assim, poxa vida, são pessoas que podiam ter tido uma informação, ou que muitas vezes tiveram e ignoraram, porque, estão falando que dá para fazer assim, então eu vou fazer assim. E não é isso, gente. Você está colocando a tua vida em risco, muitas vezes a tua família também, né? Porque tem gente que vai e ainda leva a família. E ainda leva a família nessa condição. E assim, o que a gente tem observado é que o cenário mudou muito. As fiscalizações, a política imigratória está cada vez mais enrijecida e as coisas vão se fortificar. Eu estou vendo coisas em Portugal que eu não via antes. Pessoas estão sendo abordadas nas ruas mesmo e estão pedindo a documentação. A pessoa está no trabalho, vem a Polícia de Segurança Pública, fazendo uma operação em parceria com a ARME, e pede o documento de todo mundo. Então, aquele hype que a gente está vendo nos Estados Unidos, ele acabou influenciando também a política migratória de todos os países, inclusive de Portugal. Então, assim, as regras estão muito mais rígidas. Quem vai de maneira correta, sai na frente. A solicitação da CPLP foi um exemplo. A CPLP disponível para solicitação para quem entrou com visto de residência.
E quem entrou como turista tem que sofrer para conseguir um agendamento que ninguém nem sabe quando é que vai abrir vagas. Quem vai de maneira correta sai na frente em relação a tudo. E quando a gente fala de visto de residência, tem tantas modalidades que eu digo que há um visto que atenda a cada tipo de situação. São tantas possibilidades, e ao fazer o seu planejamento imigratório, ao realizar o seu atendimento, nós vamos te enquadrar naquele visto que é mais adequado ao seu tipo de situação. Claro que hoje, o visto mais aplicado tem sido o visto à procura de trabalho. Foi o visto mais recente, foi uma novidade, questionável por alguns, mas que atendeu grande parte da população. O visto à procura de trabalho te permite migrar legalmente, e você dispõe de um prazo geral de 120 dias para encontrar um trabalho, para encontrar um emprego. Então, você vai com a tentativa, com a perspectiva de procurar um trabalho, um emprego, de maneira legal. Então, o visto à procura de trabalho é, sim, um ótimo visto, é a ferramenta mais usada nos dias atuais, mas nem sempre é a melhor opção. Existem vezes que ele não é a melhor opção para aquela pessoa. Por quê? O visto à procura de trabalho, ele não garante que você vai permanecer, certo? Você precisa encontrar um trabalho, e depois que você encontra um trabalho, você tem que sofrer para conseguir um agendamento, para passar pela entrevista, para conseguir o seu título de residência, o documento que te permite viver e trabalhar em Portugal. Maravilha, beleza. Só que entre isso, até você receber o seu documento, vão alguns meses. Isso vai demorar um pouco. Existem outros vistos de residência que ele já vem com a data da sua entrevista. Olha que maravilha. A pessoa ela já dá a entrada, ela já entra no país sabendo o dia que ela vai passar pela entrevista para já receber o seu documento. Então, o visto à procura de trabalho, ele é ótimo, ele atende a média geral da população, mas nem sempre vai ser a melhor opção. Então, por isso que vem o atendimento personalizado. Quando eu quero saber quais são os vistos, eu tenho que ir na página oficial. Página oficial, que é a página da VSF. A VSF nada mais é do que a empresa parceira do consulado português no Brasil. Quando você vai aplicar um visto de residência, você envia o seu processo para a VSF vai fazer toda a triagem, toda a tratativa, para depois mandar para o consulado vai tramitar o seu processo, vai proferir uma decisão, vai devolver para a VSF devolve para você. Então, a VSF é a intermediadora de tudo que está relacionado ao consulado português no Brasil. Aqui eu vou tratar somente dos vistos de residência, porque essa é a nossa pauta, mas tem também visto temporário, tem também visto de curta duração. Falei do visto à procura de trabalho, é o visto mais aplicado nos dias atuais, mas existem outros tipos de vistos. Por exemplo, eu tenho aqui a figuração, e aí vem aqueles famosos Ds, né? D1, D2, D3, é daqui. Ou seja, D1, D2, ou seja, é a lista 1, lista 2, lista 3. É só uma forma que a gente usa para se situar. Por exemplo, o D1 é o visto de trabalho. É diferente do visto de procura de trabalho. O visto de trabalho, ele é destinado para aquelas pessoas que já têm um contrato com uma empresa que é sediada em Portugal, ou pelo menos uma promessa de contrato. É possível isso? É possível. Existem os sites de emprego. Geralmente, aquela pessoa que tem uma profissão especializada, ela consegue muito visto de trabalho. Então, a pessoa entra nos sites de emprego, ela formula o seu currículo, e a gente indica muito colocar o currículo no formato europeu, e ela aplica naqueles sites. E, às vezes, a minha empresa fala, olha, eu quero contratar a Karina, eu quero contratar a Rose, eu quero contratar o Fabrício. Você tem uma profissão que nós precisamos, que a nossa empresa precisa, e eu quero te contratar. Aí é o caso do visto de trabalho. Então, o visto de trabalho, você tem que ter uma pretensão contratual, ou até mesmo já um contrato, para que ele possa ser aplicado. O visto D2, ele é aplicado em dois cenários. Ele é aplicado como um visto de residência para o exercício de atividade profissional independente, ou para imigrantes empreendedores. O visto D2, ele se aplica para aqueles profissionais que vão exercer sua atividade de maneira independente, ou seja, o profissional liberal, o profissional autônomo, é aquele que vai, e ele vai com uma intenção empreendedora, uma intenção de negócios. Por exemplo, o advogado aplica visto D2, ele vai com visto D2. O contador, o contabilista, ele vai com visto D2. É um profissional que exerce uma atividade independente, ou empreendedores. E aí, eu estive numa reunião recente com um consultor imobiliário,
o Paulo, que é um grande amigo também em Portugal, um português, e ele me trouxe um cenário, uma visão que eu comecei a observar. Ele falou, Luende, nós portugueses mudamos muito a visão em relação aos brasileiros. Houve um tempo que a gente imaginava que o brasileiro era só quem vinha para trabalhar como empregado de mesa, só com as profissões braçais, que são importantes, que têm o seu valor, que o país precisa. A falta da mão de obra em Portugal, ela é estarrecedora, por isso que eles precisam tanto da mão de obra migratória. Só que agora, não são somente as pessoas que estão indo, brasileiros que estão indo para trabalhar na construção civil, para trabalhar como empregado doméstico, para trabalhar como empregado de mesa, atendente, está indo muito brasileiro para empreender, para gerar emprego, para abrir empresa. Então, eles mudaram um pouco dessa visão de identificar o brasileiro como alguém que só vem para exercer as funções brutais, as funções de braço. Sim. Eu tenho visto de brasileiros entrando, abrindo empresa, abrindo negócio, investindo. Então, esses investidores, empreendedores, entram com investidores. E aqui nós vemos, e nós podemos conceituar algo muito importante. O campo empreendedor em Portugal, ele é gigantesco. Porque vários cenários precisam, porque existem vários setores para você empreender, e aí nós falamos de defeitos agora atrás, agora a gente pode falar de qualidade. O brasileiro é muito empreendedor. Nós somos um dos povos mais empreendedores do mundo. O brasileiro é ótimo para empreender, ele é bom comerciante, ele é bom para atender. O que eu tenho visto de brasileiros levando franquias, abrindo empresas, levando, importando coisas do Brasil e levando para lá. Então, se você tem essa possibilidade, assim como aqui, a pessoa que empreende, ela vai ganhar mais. A pessoa que gera emprego, que gera renda, ela tem um potencial econômico muito maior. Eu tenho um amigo que costuma dizer, CLT nunca enriqueceu ninguém. Então, existem pessoas que vão para empreender, que vão abrir o seu próprio negócio, e é claro que a propensão econômica dessa pessoa é muito maior, porque ela tem ganhos ilimitados, ela não tem aquele salário fixo, aquele contrato. Claro que ela vai enfrentar os desafios, os riscos econômicos, típicos de um empreendedor, mas também o potencial econômico que você tem é ilimitado. Eu estou vendo muitos brasileiros empreendendo, isso realmente é maravilhoso. No ponto do visto D3. O D3 ele é aplicado para os docentes, ele é aplicado para atividade qualificada, cultural e atividade altamente qualificada. Então, aqui você tem atividades docentes, professores também estão chegando em grande medida, a área educacional está precisando bastante, e aquela profissão altamente qualificada, ou seja, você tem uma profissão, uma qualificadora, que te coloca num destaque que o mercado está precisando. Eu atendi, fiz muito pouco visto de T3 na minha carreira, mas eu atendi uma pessoa que ele era mecânico de aeronaves. E aí ele tinha uma especialização que poucas pessoas tinham, ele resolvia problemas que poucas pessoas conseguiam resolver. Esse cara estava muito ligado a essa questão. Pesquisadores, cientistas, entram muito nessa categoria. O visto D4, ele vai para investigação, para estudo, e aí nós temos uma chance gigantesca. Por quê? As melhores universidades europeias estão em Portugal, com toda certeza. Portugal tem uma qualidade de ensino gigantesca. Se você tem a oportunidade de estudar, quer seja uma especialização, uma graduação, um mestrado, um doutorado, e você vai estudar, você vai se destacar muito no mercado de trabalho, porque você vai ter uma formação acadêmica de uma instituição de ensino portuguesa que vai te colocar num destaque gigantesco. Então, tem muitas pessoas indo para estudar e esse visto se aplica para eles. E esse também vai trazer um gancho e um alerta que eu chamo a atenção das pessoas. Sempre quando você fala de Portugal, a definição é: o ordenado mínimo é pouco, o salário mínimo é baixo. É baixo? Claro que é. Portugal tem realmente um ordenado mínimo baixo e muito incompatível com a realidade portuguesa. Mas você está largando o seu país, indo para outro para ganhar o mínimo? Se você ganha um mínimo, é porque você está oferecendo um mínimo. Não estou falando de esforço, porque todas as pessoas que estão trabalhando lá, ganhando um ordenado mínimo, estão se esforçando demais em tempo, em carga horária, em força. Essas pessoas são cruciais, senão o país não movimenta, senão o país não anda. Falta profissional na construção civil, na saúde, na educação, na zeladoria, cuidadores de idosos, em tudo. Mas, se você quer ganhar mais do que o mínimo, você tem que oferecer mais do que o mínimo. Você tem que se especializar. Quando eu atendo, a primeira coisa que eu pergunto, qual que é a sua profissão? A pessoa fala, nossa, eu faço qualquer coisa, estou disposto a fazer de tudo. Espera lá, não sei se Portugal é tão bom para você.
talvez lá na Irlanda, nos Estados Unidos, na Holanda, chegou fazendo qualquer tipo de atividade, você já tem uma remuneração legal, você já vai conseguir ganhar mais. Em Portugal, geralmente, quem ganha mais é quem se especializa. Não estou falando que você tem que ser advogado, médico, engenheiro, maravilhoso se você for, mas uma atividade. Você é mecânico, você é pedreiro, você é eletricista, é pintor, você tem uma atividade, você é manicure, você trabalha em salão de beleza, você sabe fazer alguma coisa. Se você tem uma especialidade, você não vai para ganhar salário mínimo. Você pode até ganhar no início, mas logo, logo você vai estar ganhando muito mais que isso. Então, a gente vê profissões que estão ganhando 2, 3, 4, 5 ordenados, porque o cara ele oferece muito mais do que o mínimo. Então, olha, a minha profissão me dá essa possibilidade. Então, se você não tem uma especialidade, em outras palavras, se você não sabe fazer algo, se você não tem um ofício, se especialize primeiro, faça um curso, aprenda uma atividade, vê o que o mercado lá precisa. Eu vi esses dias algo muito caro, que é instalação e manutenção de ar-condicionado. Caríssimo, achei um absurdo. A gente precisou lá no escritório outro dia, uma instalação, tipo assim, 500 euros numa instalação. Meu Deus. Eu tô 400, 500 numa instalação, precisei de serviço mecânico, pintor. A Europa, ela demanda o que ganha, o que é caro, é o serviço de mão. O produto é barato, mas a mão de obra ela é cara. É. As mulheres que vão no salão de beleza, que precisam de manicure, sabem do que eu estou falando. Então, o pintor, o pedreiro, o eletricista, o produto, ele é acessível, mas a mão de obra, ela é cara. Se você tem uma mão de obra especializada, você vai sair muito, mas muito na frente. Então, não vá pensando na mentalidade de mínimo, não. Vai a mais, ofereça mais do que o mínimo para você conseguir chegar nessa propensão. Sim, e o bacana é que o próprio governo, ele dá muito incentivo para quem quer se especializar nessas áreas, né? Às vezes, até dentro das próprias fábricas, tem aquele auxílio, a EFEP, se não me engano, né? Isso, exatamente. Que eles estão ali justamente para qualificar aquela pessoa que tem a vontade de crescer, porque a maior necessidade hoje, se você fala em Portugal, é a mão de obra. Porque quem está lá, os portugueses, os jovens que estão lá agora, eles estão estudando para cair fora. Então, assim, quem está chegando e tem essa mentalidade de eu consigo e eu vou crescer, eu vou estudar, consegue fazer carreira com certeza. E falou tudo, Karina. O profissional, o Portugal hoje, ele exporta os seus bons alunos para fora. Isso é triste. As melhores universidades estão lá, o ensino é maravilhoso, mas quando o cara está se informando, vem a Holanda e pega, vem a Alemanha e pega, vem a Dinamarca e pega, vem a Suíça, e o país fica defasado. Exatamente pelas remunerações, porque esses outros países vão pagar mais. Então, se você entra para preencher essa lacuna, que ela está muito aberta e você tem uma profissão de qualidade, o seu potencial econômico é gigantesco. Sim. Então, essa área de indústrias, de fábricas, áreas portuárias, está tendo bolsa agora para profissional de TI, tecnologia da informação, que falta em todo... É considerada a profissão atual e a profissão do futuro, né? Uhum. Tudo está voltado à tecnologia da informação. Está faltando demais, 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 demais. Então, chegou... Eu sempre tive essa visão. Olha, eu tenho que trabalhar mais do que o português, eu tenho que estudar mais do que o português, porque eu tenho que fazer a diferença. Então, se eu cheguei num outro país, eu tenho que oferecer muito mais do que as outras pessoas que aqui já estão. O que aconteceu? Quando saiu, por exemplo, CPLP? A maioria das pessoas, quando pegaram CPLP, a primeira coisa que fez foi viajar. Claro, é maravilhoso. Quem não quer viajar, a Europa está ali para você conhecer. Mas tanto curso barato que tem, tanto curso técnico, profissionalizante, o ensino em Portugal, ele é muito acessível, ele é muito em conta. Vai ver o valor das mensalidades, das faculdades, dos cursos. Então, se especializa primeiro, faz um curso técnico, faz um curso profissional, faz uma graduação, um mestrado, aprende um ofício, uma atividade, uma profissão, tem uma certificação vinda de Portugal que você vai se destacar. E aí, não é ordenado o mínimo que vai ser seu parâmetro. Você oferece mais e você cobra mais. E isso é nítido. É verdade. O D5 é o visto de residência para reagrupamento familiar. Então, você já está em Portugal, você já tem título de residência, você já está documentado e você pretende trazer a sua família do Brasil. Você reagrupa, você solicita um visto para reagrupamento. O visto D6, ele está fixado para reformados, pessoas aposentadas, religiosos e quem vivam de rendimentos. Aqui você fala do D6, e a gente coloca ele no D7 às vezes, mas seguindo fora dessa lista, porque ele já esteve aqui no ponto 7,
Religiosos, padres, pastores, líderes religiosos vão também nessa categoria. Aposentados, Portugal é muito escolhido para pessoas que se aposentaram no Brasil e que querem ter uma qualidade de vida, um sossego, uma tranquilidade, vão com a sua aposentadoria e vão viver lá. E quem vive de rendimentos, aqui entra muita coisa. Viver de rendimentos eu tenho aluguéis, eu tenho valores aplicados, eu recebo por ações, por porcentagens, eu tenho rendimentos passivos que me mantêm. A gente usa muito isso aqui para quem tem aluguéis, a pessoa tem imóveis alugados, vai com esse visto. Aqui a gente chama mais ele de visto D7, apesar de ele estar aqui na lista 6. E quando a gente fala do D7, maravilhoso, porque geralmente ele vem com a data da entrevista. Então, o tempo de espera para receber o título de residência, ele é muito menor. Aí aqui tem um visto de acompanhante, de acompanhamento, a Karina é titular de um visto, o marido dela pegou o visto de acompanhante. E aqui a gente tem os nômades digitais, que também foi uma alteração recente. Influenciadoras digitais, pessoas que vivem de maneira virtualizada, os nômades digitais estão aplicando esse visto. Então, observe, eu tenho visto de trabalho, eu tenho visto a procura de trabalho, eu tenho visto para empreendedores e profissionais autônomos, eu tenho visto para docentes e atividades altamente qualificadas, eu tenho visto de estudo, eu tenho visto para reagrupamento a um titular de título de residência, eu tenho visto para aposentados ou reformados, religiosos, para quem vive de rendimentos, para quem tem renda passiva, eu tenho visto de acompanhante e eu tenho visto para nômade digital, quem exerce profissão de forma remota. Olha a quantidade de categorias que nós temos. Você vai se encontrar em uma delas. Nem sempre a procura de trabalho é o melhor de todos. Eu digo que a procura de trabalho é quando você não se encaixa em nenhum outro. Aí realmente é ele. Aí não tem para onde correr. Então, aqui nós fechamos a parte mais interessante. Vá com visto de residência. É isso que coloca você no caminho correto. Sim. O doutor, deixa eu só aproveitar antes da gente mudar o tema e te jogar uma questão aqui que as pessoas me perguntam muito e eu acho muito bacana o senhor estando explicar. Qual que é a diferença do reagrupamento e o visto de acompanhante? Ótimo, maravilha. O visto de acompanhante é para aquela pessoa que ela já te acompanha no momento de imigração. Então, por exemplo, a Karine, ela está indo e o seu marido vai com visto de acompanhante. Você tem um visto D7, você é titular de rendimentos, seu marido está indo com visto de acompanhante. O reagrupamento é diferente. A Karine já tem título de residência, você já está documentada e o membro da sua família vai se reagrupar a você. Então, é comum uma pessoa que foi primeiro, conseguiu a documentação, depois levou os filhos, depois levou o marido, a esposa, aí a gente já solicita o visto de reagrupamento. Então, a diferença é o momento de solicitação. Porque, no caso, quando a gente fala aí do visto de, vamos pôr, acho que é o procura de trabalho, que hoje eu acho que é o mais solicitado, né? De seguro e procura de trabalho, né? Eles não permitem esse visto de acompanhamento junto. Tem que ser depois do reagrupamento. Exatamente. Por quê? No primeiro momento, a gente pensou que seria possível e depois eles raciocinaram e cortaram. Porque você não tem certeza de permanecer. Como é que você já está levando alguém? Exatamente. A ideia é essa, você vai chegar primeiro, você vai conseguir trabalho, vai conseguir o seu documento, aí sim... Primeiro você se estabiliza para depois levar a família, né? Ou a procura de... Agora, os outros não. Quase todos os outros, a exceção do visto de estudante também, que ele é muito personalista, mas quase todos os outros, eles dão essa possibilidade de você solicitar o visto de acompanhante para irem juntos. O procura de trabalho, não. Porque primeiro você tem que regulamentar a sua situação para ter certeza que você vai permanecer e para depois dar continuidade. E aqui já vem uma pergunta do nosso chat falando sobre esse tema. Quanto tempo está demorando a aprovação dos vistos de residência? Isso mudou muito com esse atual cenário. A gente falava muito da média de 60 dias. A gente jogava sempre... E quando eu falava 2 meses, eu jogava para cima. Geralmente, nunca demorava uns 2 meses. A gente falava jogando um pouquinho para cima. Agora, não. Com vista à procura de trabalho, as coisas estão demorando. As coisas estão mais difíceis. Vai depender muito da sua região geográfica. A VSF, ela é separada por competências. A depender do lugar que você vive, vai para um consulado diferente. Então, se eu vivo nessa região próximo ao Distrito Federal, o seu processo vai para o Distrito Federal. Se você vive nas regiões da competência de São Paulo, vai para São Paulo. De todos, São Paulo é o pior, é o que mais está demorando.
4 meses, 5 meses, está tendo greve, está tendo um monte de problemas, e por aí vai. Brasília tem um índice de aprovação legal, tem outras regiões que são mais rápidas. Não é que você vai escolher, não. É fixado pelo local que você vive. Só que isso tende a ser resolvido. Então, agora estão passando por greves, por instabilidades políticas, mas logo, logo a gente volta a normalizar. Então, o tempo de espera, a gente coloca hoje uma média de 3 meses. Por isso que se você se planeja antes, o tempo de espera não vai ser tão difícil para você. Demorou 2 meses, você esperou 2 meses. Demorou 3, 4, claro que ninguém quer ficar esperando, é difícil, mas também não pode sair vendendo tudo, largando tudo, achando que semana que vem, o mês que vem está aprovado. Não, está demorando mesmo, e a gente nunca define prazo para cliente. Olha, não, sai tal dia. Não, porque não depende do nosso trabalho. O nosso trabalho é fiscalizar, é monitorar, entrar com o processo e acompanhar. Então, depende muito da região. A gente fala de uma média de 3 meses, pode ser para menos e pode ser para mais. São Paulo realmente está muito colapsado, então lá está demorando mais do que isso. Tá certo. E antes da gente mudar, é uma última questão. Quando o senhor falou desse visto de rendimentos, a gente tem que deixar claro que são rendimentos, por exemplo, a pessoa tem aluguéis aqui no Brasil, mas não é o valor que você tem no Brasil. Você vai ter que converter para um salário mínimo português, seria isso, não é? Isso, exatamente. Pelo menos um ordenado mínimo português para que você consiga ter aprovação. E aqui uma outra pergunta do chat, né, nessa linha de raciocínio, além do tempo de espera, quais são os fatores que mais influenciam na aprovação ou rejeição de um visto de residência? É uma excelente pergunta. O que mais vai levar em consideração é a análise documental. Se a gente monta um processo muito bem feito, acompanha e monitora, você reduz quase que para zero as chances desse visto ser reprovado. Agora, entrou de qualquer jeito, não teve acompanhamento, não teve assessoria, é aí que entra o nosso trabalho profissional. Que eu vou montar o seu processo, eu vou ter todo o cuidado, eu sei o que é importante, eu sei o que não é, eu vou te indicar aquilo que é mais em conta, tem que contratar um seguro viagem, a gente orienta o seguro mais em conta, mais acessível, vou montar um processo impecável e vou monitorar todos os dias. Então, o que mais faz com que um visto venha a ser aprovado ou rejeitado é a questão do acompanhamento e análise documental. Se não tivesse cuidado, dificilmente a coisa vai funcionar. Sim. Eu peguei uma pessoa que chegou a comentar comigo que foi no consulado por 2 vezes, né, atrás dos documentos ali, e quando foi a primeira vez, quando levou, estava faltando documento. Né? A pessoa ali do consulado, segunda pessoa que me passou a informação, a pessoa do consulado não falou todos os documentos que estava precisando. Então, ela chegou lá e faltavam documentos. Ela retornou para casa para conseguir esses documentos faltantes, e quando chegou lá novamente, ainda faltavam documentos. Então, você vê assim, que quando você contrata um serviço de advocacia, né, para estar ali à frente, o advogado ele já sabe todos os documentos. Então, essa questão de ter essa dificuldade em conseguir os documentos certos, ela já é ali zerada, né? Vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, se você for olhar, leva um tempo a pessoa conseguir sozinha juntar os documentos, e aí vai lá e leva no consulado. Chega lá no consulado e ainda falta mais documentos. Exato. Então, esse processo acaba se estendendo muito, né? Quando a pessoa tenta fazer tudo sozinha. E o que eu sempre falo para o meu público, né? Querendo ou não, às vezes a pessoa está ali, mas é caro, eu preciso poupar dinheiro, porque eu vou ter que gastar muito com isso, com aquilo. Mas o que você ganha ali em tempo, o que você ganha em qualidade no processo, quando você contrata um advogado, é algo assim, poxa vida, não vale a pena? Será que realmente não vale a pena? Porque você está falando ali de poupar tempo, claro, você vai estar investindo, mas você está investindo para mudar de país. Então, priorize o que realmente é importante, né? Exatamente. E aí a nossa experiência vai contar muito, porque a gente sabe aquilo que funciona, o que não funciona, o que dá certo, tá? E vamos jogar a nossa experiência em cima disso, para você não ter preocupação. Eu tenho cliente que ele me contata, depois ele me contata de novo e eu já falo, olha, seu visto foi aprovado. Ou seja, a pessoa não teve preocupação nenhuma. E nisso, eu passei meses quebrando, resolvendo, corrigindo, respondendo a exigência. Então, eu contato a pessoa depois, porque nós atendemos pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, hoje o atendimento virtual facilita bastante essas questões. Então, a pessoa, mediante procuração, ela outorga para nós esses poderes, já deixa tudo organizado. Claro que a gente tem o hábito de, semanalmente, manter o cliente sempre informado do que está acontecendo, mas é tranquilidade, é conforto.
A tranquilidade. E muitas vezes a pessoa ela não entende nada de jurídico, e aí até para ela acompanhar essa solicitação é complicado, né? Exato. Tem umas duas pessoas que, inclusive, elas têm falado comigo, assim, da semana passada para agora, que elas ficam, olha, tá assim no sistema. E eu também não tenho esse conhecimento. Então, eu falo assim, gente, quando você tem uma assessoria, você não tem essa preocupação, E, né? É totalmente diferente. O advogado, ele sabe ali os caminhos. Na verdade, não é cortar caminho, porque não seria isso, né? Mas ele sabe os caminhos que vão fazer com que o teu visto ele chegue de forma não mais rápida, mas de forma certa, né? Ali a fala é exatamente essa. Não é a pessoa, às vezes, vem, como é que eu queria acelerar o meu processo? não é acelerar. Não existe. Quem vende, eu me contrata que eu acelero o seu processo. Não existe. É fazer da maneira correta para evitar entraves, bloqueios e atrasos. Exatamente. Evidentemente, vai fazer a coisa andar mais rápido. Antes da gente virar o nosso próximo tema, nossa próxima pauta, vou dar aqui, e a gente fez isso da última vez, o pessoal agradou, 5 minutinhos aqui de pausa, só para a gente se restabelecer. Podem permanecer na chamada, permaneçam da mesma forma. 5 minutinhos, a gente já volta, já retorna. Para quem estiver aqui acompanhando ao tempo real, para tomar uma água, para se descansar. Para quem vai assistir depois também, nós já seguimos aqui com a nossa pauta. O tema está rendendo bastante, está indo muito bem. E com mais um pouquinho a gente já consegue avançar. Então, 5 minutinhos a gente já retorna.
Ótimo, pessoal. Uma pequena pausa para que a gente possa se recompor. E vamos aqui, está indo com temas maravilhosos. A pauta está muito interessante, rendendo muito. Eu espero que nós consigamos atender todas as dúvidas, perguntas e levar esse conhecimento de qualidade para a população imigratória. Próxima pauta trata sobre nacionalidade portuguesa, porque é um interesse de todos conquistar o saudoso passaporte europeu, o passaporte vermelhinho. É um sonho de muitas pessoas. Quando a gente fala de nacionalidade portuguesa, a gente tem que pensar na nacionalidade por ascendência, quando você tem familiares portugueses, ou seja, você é filho ou neto de portugueses. Existe até uma possibilidade do bisneto, mas caso o filho ou neto tenha entrado anteriormente. Então, o bisneto ele só consegue se pelo menos o filho ou o neto do português o tiver pedido anteriormente. Senão, não consegue passar para os demais. Aquele direito ele se perde na família. Então, quando a gente fala de ascendência portuguesa, é importante reconhecer, porque senão esse direito ele vai se perder. Então, os processos são para filhos ou netos. Então, se o filho pede, o outro filho e o neto pode pedir. Então, você vai passando de geração em geração. Filhos ou netos, ainda que o português já tenha falecido. Isso realmente traz uma quantidade gigantesca de pessoas, porque fomos colonizados por portugueses, então centenas, milhares de brasileiros têm raízes europeias, têm familiares que vieram da Itália, da Alemanha, de Portugal e etc. Então é importante você pesquisar, faça um levantamento, talvez invista numa pesquisa genealógica, para saber um pouco mais da sua família, para poder ter certeza se você tem uma ascendência que lhe poderia garantir uma nacionalidade, como, por exemplo, a nacionalidade portuguesa. Mas nós temos que desmistificar uma coisa importante. Meu sobrenome é Silva, eu tenho direito à nacionalidade, meu sobrenome é Oliveira, meu sobrenome... Não, o sobrenome não vai ter nenhuma relevância para nós. Por quê? Geralmente, esses sobrenomes, eles têm origem portuguesa. Silva, Oliveira, Pereira, Braga e por aí vai. Mas vem dos seus antepassados que lá atrás nenhum dos familiares reconheceram esse direito. Se todo Silva tivesse direito à nacionalidade, um terço da população brasileira teria direito à nacionalidade portuguesa. Então a gente não olha nome, não é o sobrenome que vai te garantir, são documentos. Ou você é filho, ou você é neto, ou até mesmo bisneto, para a gente conseguir reconhecer a nacionalidade portuguesa. Então, o que vai importar para nós é a documentação e não o sobrenome da pessoa. Ah, Luíde, mas eu não tenho, então, nenhuma ascendência. Eu fico sem a oportunidade de ter nacionalidade portuguesa? Não, porque a principal garantia, e isso é um principal benefício, é por tempo de residência. A partir do momento que você obtém o seu título de residência, contado o prazo de 5 anos, você pode dar entrada na nacionalidade portuguesa por tempo de residência. É uma conquista gigantesca. Você vai se tornar um cidadão português, aí não é mais alguém que tem título de residência. Agora você realmente é um nacional, você tem uma nacionalidade europeia, uma nacionalidade portuguesa, que vai abrir um leque de oportunidades, não apenas em Portugal, mas no espaço Schengen e no espaço europeu. Então, a nacionalidade portuguesa tem 3 caminhos principais: ou por ascendência, ou por tempo de residência, ou pelo casamento, que é muito comum quando as pessoas se casam com portugueses. Então, existem outros caminhos também, mas os 3 caminhos principais para a nacionalidade são esses, o que vai trazer para nós uma série de processos de nacionalidade, é uma demanda que a gente atua bastante, tem um tempo de espera, obviamente. Quando a gente fala de processo para filho, anda mais rápido, uma média de 8 meses a 1 ano. Quando a gente fala para neto ou pelo casamento, é a partir de 2 anos, porque os processos vão todos para o mesmo lugar, que é o registro central. Filho, você pode entrar em qualquer lugar. Agora, quando é neto e português, vai tudo para o registro central, então os processos tendem a demorar mais. Para filho, eu posso escolher a conservatória, que anda mais rápido, então são processos bem mais ágeis. E a nacionalidade portuguesa é uma conquista almejada, e mesmo você que não se casou com um português ou uma portuguesa, que não tem ascendentes portugueses, você, pelo tempo de residência, vai conquistar esse direito. Sei que 5 anos demora, mas o tempo vai passar de qualquer forma. Você vivendo lá legalmente, uma hora ou outra vai chegar a sua oportunidade. Existe um projeto em uma alteração legislativa para considerar o tempo de espera da legalização. Já está contando o tempo de espera? Não. Por exemplo, eu cheguei em Portugal, demorou 4 meses, demorou 8 meses, demorou 1 ano para me legalizar, mas eu já estava com o meu processo em andamento, já estava na tentativa,
Ou meu visto foi aprovado, mas demorou para receber o meu documento. Existe um projeto para contar esse tempo de espera, o que ia reduzir consideravelmente. Ainda não está em vigor, não é uma realidade, existe essa possibilidade, e eu acredito que nós vamos caminhar para ela, que nós vamos chegar ao ponto de que o tempo de espera do processo de legalização, ele contabilize também para a nacionalidade portuguesa. Aí não seriam 5 anos a partir da emissão da primeira residência, o que iria facilitar bastante. Muito bacana, né? Eu tenho umas questões, um pessoal que me mandou justamente sobre isso. O senhor quer que eu faça agora ou joga para o final? Pode fazer agora. Posso fazer? Já está quente o tempo. A Wanda, ela perguntou assim, ó, vou ganhar bebê no mês que vem. Meu filho já nasce com a nacionalidade? Somos pais brasileiros. Pergunta interessante. Portugal não adota o critério territorial. Ele adota o critério sanguíneo, como a maioria dos países europeus. Tem gente que pergunta por que disso. Geralmente, os países colonizadores adotam critério sanguíneo, porque eles colonizavam e levavam seu sangue. E os países colonizados adotam critério territorial. Quem nasce lá já tem nacionalidade. Estados Unidos, por exemplo, critério territorial. Quem nasce lá tem direito à nacionalidade norte-americana. E Portugal, como colonizador, adota o critério sanguíneo. Porém, a lei de nacionalidade portuguesa, ela prevê, e isso foi alterado recentemente, que quem nasce em Portugal, se os pais, ou um, ou outro, ou os dois, estivessem de maneira legal, a criança tem direito à nacionalidade portuguesa. Então, não é só pelo fato dela ter nascido. Ela nasceu, mas o pai ou a mãe brasileiro, brasileira, estava em situação regular. Antigamente, a lei pedia pelo menos 2 anos de situação regular, hoje já não tem mais prazo. Olha que maravilha. Isso vai também até a importância de ir de maneira correta. Então, se o pai ou a mãe já estava legalizado ao momento do nascimento daquela criança, aí sim a criança tem direito à nacionalidade. Ou então, se o pai ou a mãe estava pelo menos 1 ano em Portugal, independente de ter título de residência ou não. Então, são 2 possibilidades. Ou o pai ou a mãe estava legalizado no momento do nascimento dessa criança, ou então o pai ou a mãe brasileiro ou brasileira estava pelo menos 1 ano em Portugal. E aí sim, essa criança vai ter direito à nacionalidade, o que tem acontecido bastante. No caso, se um dos pais forem portugueses, a criança ela já tem, então, essa nacionalidade. Porque já tem. A criança ela pode se naturalizar, brasileiro e português, tem as duas nacionalidades ali, ela precisa ter que vir ao Brasil para fazer essa naturalização aqui no Brasil? Não, ela pode ser registrada no consulado brasileiro, que é a repartição brasileira competente. Então, imaginemos, uma mãe brasileira, um pai português, tem direito às 2 nacionalidades, então reconhece uma e a outra, mesmo estando em Portugal. Registra na repartição brasileira competente, e também faz o registro, obviamente, como cidadão português. E isso vai trazer o benefício de ter 2 nacionalidades pelas 2 legislações. Bacana. Olha, a próxima pergunta, quem fez foi a Jaqueline. Meu avô ganhou nacionalidade da mãe dele, mas não morou em Portugal. Posso pedir a nacionalidade, já que ele já teve? Pode sim. Independente dele ter vivido ou não, se o seu avô reconheceu a nacionalidade portuguesa, você é neta de um português. Então, você pode pedir na condição de neta. Agora, se o filho do seu avô ou a filha, imaginemos que você tem o seu avô que reconheceu a nacionalidade, aí tem a sua mãe e aí você. Se a sua mãe ainda está viva, compensa pedir primeiro para ela. Por quê? A partir do momento que você reconhece para o filho, imaginemos que nesse exemplo que eu dei à sua mãe, quando a sua mãe se torna portuguesa, sua mãe ou seu pai, você depois entra como filho ou filha de um português. Você vai entrar no processo de filho, não de neto. Anda muito mais rápido. Então, eu sempre pergunto, olha, meu avô ou a minha avó era português, ainda que não esteja vivo. Posso entrar com a nacionalidade como neto? Pode entrar. Mas o filho ou a filha desse seu avô está vivo? Tá vivo. Então, entra primeiro para ele, porque aí vai reconhecer como filho, depois você entra como filho, o processo é muito mais rápido. Agora não, Lene, infelizmente o filho ou a filha não reconheceu. Aí você tem que ir direto como neto e o processo ele é um pouquinho mais demorado. Mais possível, né? Mais possível. Desculpa. Tá joia. A última sobre nacionalidade. Quem fez foi o Leandro, essa pergunta. Tenho nacionalidade, mas vivo há 6 anos na Espanha. Tive um filho cá e está com 2 anos. Posso pedir a nacionalidade para ele?
Pode sim. Então, ele é filho de um português, mas que não vive em Portugal, que vive na Espanha. Pode, com toda certeza. O filho pode dar entrada na nacionalidade portuguesa. O que a legislação portuguesa exige é que o português, ainda que more fora de Portugal, ele mantenha os seus dados atualizados. Isso é uma obrigação que ele tem. Então, por exemplo, ele é português, tem nacionalidade portuguesa e vive na Espanha, por exemplo. Se ele se casou, ele tem que transcrever o seu casamento lá para Portugal. Isso é importante e isso realmente é exigido. Então, ele, por exemplo, está na Espanha, se casou com uma brasileira, se casou com uma espanhola, se casou com alguém. Tem que transcrever esse casamento para Portugal, para manter os seus dados registrados. Mas o filho pode pedir nacionalidade, ainda que não esteja vivendo em Portugal. Porque o procedimento ele é feito mediante procuração. E essa é a grande vantagem. A maioria das pessoas que eu atendo, que entram com a nacionalidade, não moram em Portugal, estão no Brasil ainda. Então, a pessoa reconhece tudo, faz todo o processo, sem sequer ter que se deslocar para o país. Faz tudo nos contratando, mediante procuração, mediante representação. Doutora, uma dúvida minha, é possível perder essa nacionalidade uma vez ganha? Só mediante fraude. Se constata realmente fraude, manipulação de documentos, é possível perder nesse tipo de situação. Ah, tá. Mas porque tem bastante pessoas que perguntam isso para mim, assim, tipo, tenho nacionalidade, mas tenho medo de viver fora de Portugal por muito tempo. Tem que ter esse equilíbrio, assim, por exemplo, eu estou vivendo na Espanha, né, que nem foi o exemplo aqui do Leandro. Eu tenho que ter um endereço fixo em Portugal, alguma coisa assim, ou eu tenho que estar vindo a Portugal, digamos que uma vez por ano, para manter aquele vínculo com Portugal? Ótimo, inclusive coincidiu com a pergunta do chat agora. É necessário ter provas de visitas a Portugal para solicitar nacionalidade? Não. Aquele que detém a nacionalidade, ele tem só que manter os seus dados atualizados. Isso é importante. Se casou, transcreve o casamento. Modificou o nome, modifica o nome lá, leva a alteração. Então, não há essa prova de vínculo, porque o vínculo ele já existe. E tanto pedir nacionalidade. Tem pessoas que pedem nacionalidade portuguesa que nunca foram a Portugal e que só vão depois que reconhecem. Então, isso não é um critério de exigência, esse vínculo efetivo. Ah, bacana, bacana. Beleza. O próximo ponto que nós temos, e que também é muito comentado, é quanto a questões imobiliárias em Portugal. Nós sabemos que, por se tratar de um país geograficamente pequeno, o número de pessoas que estão chegando fez com que os aluguéis, os arrendamentos subissem de maneira demasiada e virou um verdadeiro leilão. A pessoa tinha um imóvel para arrendar pelo valor X, e agora, como tem centenas de pessoas disputando por um arrendamento, aquele valor, obviamente, vai aumentar, é a lei de oferta e demanda. Claro que tem muita exploração também, tem muitos valores abusivos, infelizmente isso existe, e uma das grandes preocupações é onde é que eu vou morar, porque a moradia é o preceito básico para você e para sua família. E a assessoria imobiliária, ela casa muito bem com isso, porque muitas vezes a pessoa ela chega em Portugal, ela vai para um Airbnb, ela vai para um hotel primeiro, e depois ela arrenda o imóvel. Mas tem pessoas que dizem, não, eu já quero chegar e ter o meu imóvel, eu já quero chegar e ter a minha casa. E é aí que entra a assessoria imobiliária, porque nós vamos encontrar um imóvel para você e nós podemos arrendar mediante procuração. Então, a pessoa já chega com a chave na mão. Então, a gente vai escolher o imóvel com o seu perfil, a gente vai procurar dentro da sua realidade, vai te enviar tudo, vai fazer o que nós chamamos de relocation, que é alugar ou arrendar mediante procuração, ou até mesmo compra, o que também é possível. Tem pessoas que compram imóveis antes de chegar em Portugal mediante procuração. Então, tanto o arrendamento quanto a compra, ela é possível antes que você chegue no país. E até mesmo para aquela pessoa que chegou e está um pouco perdida, tem muitos golpes nessa área também, muita gente vendendo informações, e nós temos parcerias com as melhores imobiliárias em Portugal. Então, quando alguém vem, eu já tenho um consultor imobiliário que eu já vou indicar, que já vai ter um processo de qualidade, que já vai encaminhar e vai fazer de tudo. E aí vem também uma outra pegada importante. A conquista do imóvel próprio, ou o sonho da casa própria, é também um sonho que você tem que levar para Portugal. Se eu dissesse para você, olha, vai investir em alguma coisa, invista na sua moradia. Porque a gente sabe que não só lá, mas em qualquer parte do mundo, viver de arrendamento ou ter um imóvel arrendado é uma coisa difícil. Difícil porque o arrendamento pode subir, difícil porque o senhorio uma hora pode pedir a casa, pode quebrar o contrato e por aí vai. Então, coloque isso como uma meta de vida, e tem muita linha de crédito hoje incentivando as pessoas a comprarem o seu imóvel.
tem muitas linhas de crédito, financiamentos, para que as pessoas possam comprar sua habitação. E, recentemente, o governo português lançou um crédito à habitação para as pessoas que preencham determinados requisitos, como idade, por exemplo, questões de remuneração, mas o financiamento 100%, o que possibilitou que as pessoas pudessem financiar o seu imóvel com capital 100% financiado, sem integralizar nada. Claro que esse crédito, logo, logo ele vai acabar, ele já está chegando ao finalzinho, alguns bancos ainda estão fazendo, logo, logo ele vai acabar, então quem está tentando financiamento 100% aproveita, tem uma análise de crédito, tem uma consultoria, claro, que os próprios bancos vão tramitar o seu processo, mas ainda é uma realidade. Fora isso, você tem que dar um percentual de entrada para conseguir financiar o seu imóvel, mas uma das principais metas de vida é o financiamento, e até mesmo para investimentos. Isso é muito comum. Nós falamos muito da questão da remodelação. Tem muitos imóveis precisando ser reformados em Portugal. Então, esse é um mercado também extremamente rentável. Pessoas que compram imóveis em Portugal, reformam esses imóveis para alugar ou para vender. Quando a gente fala de venda, por exemplo, a gente tem aí geralmente uma margem de 15% a 20% de lucro e muito rápido. Então, a pessoa com 2, 3 meses, ela já comprou, já reformou e já vendeu. Esse também é um mercado muito rentável, tanto para você colocar imóveis para arrendar, quanto colocar imóveis para vender. O ramo de construção civil está muito aquecido, e esses financiamentos, essas linhas de crédito, aqueceram mais ainda esse mercado. Falando assim, em questão de documentação, eu estou aqui no Brasil e eu desejo comprar um imóvel em Portugal. O que é exigido de documentação? É feita uma análise de crédito, então vai levar em consideração a sua movimentação bancária no Brasil, o seu imposto de renda, ele é muito importante. Se você não tem dívidas no Brasil, existe um mapa de responsabilidade, que é um documento emitido que ele mostra todas as dívidas que a pessoa possui. Então, se você é um devedor inadimplente, com certeza o seu processo vai ser indeferido. Então, se você está com as contas em dias, você tem mais chance. Então, a sua margem de crédito, ou seja, a movimentação do Brasil é levada em consideração. Então, você pode usar a sua movimentação, o patrimônio que você tem, o imposto de renda, ele vai ser feito como um processo de análise em Portugal para você comprar, para você financiar, para você ter um crédito habitação aprovado. E a gente tem boas pessoas que trabalham com os principais bancos que fazem essa intermediação. Bacana. Então, não tem essa de eu tenho documento, cheguei, tirei meu NIS, estou em Portugal e esquece as dívidas que eu tenho aqui no Brasil e vou conseguir algo. Vou conseguir algo em Portugal. Ele está muito conectado mesmo. Então, eles usam muito. Quando a gente começa, a primeira coisa, cadê seu imposto de renda? E tem pessoas, às vezes, que têm renda no Brasil e não declaram imposto de renda. Sim. E acham que isso é comum. Para eles não conseguem compreender como que você não declara. Então, é também uma dica. Se você tem renda no Brasil, faça o seu imposto de renda, independente da renda que você tem. Não vá sem o seu imposto de renda, porque isso realmente é muito utilizado pelos bancos. E quando a gente faz assessoria imigratória, a gente orienta todos os documentos que a pessoa precisa levar, documentos que a pessoa precisa apostilar, ou seja, reconhecer aquele documento a nível internacional. E a gente entra aqui numa outra pauta extremamente importante, que é a questão da revalidação de diplomas. Se você está indo para Portugal e você tem uma formação acadêmica, uma grande oportunidade é você exercer a sua profissão e a sua formação acadêmica lá, o que vai também te colocar em destaque no mercado de trabalho. E uma opção é você revalidar o seu diploma. Então, tem formação em enfermagem, tem formação técnica, tem formação jurídica, tem uma formação acadêmica, um diploma brasileiro. Posso revalidar o meu diploma? Posso. É um trabalho simples? Não, não é um trabalho simples, mas é um trabalho possível. Por quê? Imaginemos que a Karina é formada em engenharia, é formada em medicina, é formada em odontologia. Eu tenho que, primeiro, escolher uma universidade portuguesa que tenha uma formação parecida com a sua. Eu tenho que analisar todo o seu histórico acadêmico, disciplina por disciplina, matéria por matéria de toda a sua faculdade. Então, nós fazemos tudo isso. E aí eu vou te dar um relatório. Olha, existem tais universidades que você tem 90% de chance de ter o seu processo avaliado e ter aprovado. Então, a gente faz todo um mapa para entregar para a pessoa o resultado. Olha, vale a pena? Não, não vale. Isso aqui você vai entrar e pela sua formação acadêmica isso não vai dar certo. Então, nunca perdemos um processo nesse sentido também, e revalidação é muito importante, porque você se qualificou, você estudou, não joga isso fora. Leva a sua profissão para Portugal, revalida o seu diploma. Claro que às vezes você vai chegar lá, não é no dia seguinte que você já vai trabalhar na sua área. Você vai ter que enfrentar outras profissões. Mas aos pouquinhos, você revalidou o seu diploma, você já consegue restabelecer a sua profissão lá. E hoje tem muitos brasileiros exercendo profissões
de formações acadêmicas originárias do Brasil. A pessoa se formou aqui, revalidou lá, e é como se você tivesse estudado em uma instituição, porque você tem uma certificação portuguesa, isso vai também te auxiliar muito a conquistar o seu emprego. É uma exigência? Depende muito da profissão. Existem profissões que você tem como critério, como exigência, revalidar o seu diploma. Existem algumas profissões que eles vão pedir para você fazer uma complementação. Aí a pessoa tem que fazer uma avaliação, tem que fazer algumas provas, para ela conseguir se inscrever naquele conselho de classe, como acontece hoje com a advocacia, com a odontologia, com a medicina. Tem algumas profissões que você tem que fazer avaliações. Tem outras não, que você só revalida. Tem outras que você pode fazer uma complementação para já exercer aquela atividade. Então, depende muito das regras daquela profissão. Tá, joia. E o último ponto que eu havia colocado, a última pauta, para a gente ver se não tem mais alguma pergunta, caminhando aqui para o nosso encerramento, é a assessoria previdenciária, que as pessoas negligenciam muito. Trabalhou no Brasil, você contribuiu para a Previdência? Contribuí para a Previdência. Contribuí para o INSS, para o regime geral, trabalhei por 10 anos, 15 anos, resolvi migrar. Você vai deixar isso tudo para trás, todo esse tempo que você contribuiu, aí a pessoa esquece que um dia ela vai envelhecer, que um dia ela precisa se aposentar, que um dia ela precisa da Previdência. E existe um acordo previdenciário, que você pode levar o seu tempo de contribuição para fins previdenciários em Portugal. Então, não deixe de fazer uma assessoria previdenciária para você que contribuiu, ou para você se aposentar nos dois países, continuar contribuindo para os dois regimes, ou para você levar o tempo de contribuição para se aposentar em Portugal. Então, não deixe o tempo de contribuição para trás, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, quando você estiver pensando em uma aposentadoria, pensando realmente em estabilizar a sua velhice de maneira saudável e com segurança. Legal. Doutor, eu posso me aposentar no Brasil e em Portugal? Posso se eu contribuo para os dois regimes. Eu, particularmente, contribuo para os dois. Então, eu contribuo no Brasil, contribuo em Portugal. E aí, sim, eu posso ter duas aposentadorias. Agora, tem pessoas que param de contribuir no Brasil, aí ela pode levar o tempo de contribuição para diminuir o tempo de contribuição para ela se aposentar em Portugal. Então, vai depender muito do que ela tem de disposição e do que ela pretende. Eu ia perguntar isso também, que o senhor acabou de falar. Como que é feita, no caso, essa transferência de tempo de contribuição aqui no Brasil para Portugal, né? Isso, é de tempo. É uma averbação. Então, tem toda uma consultoria previdenciária, que, olha, a Karina contribuiu 10 anos para a Previdência Brasileira. Eu vou pegar o seu tempo de contribuição, levar e vou diminuir. Então, o tempo de contribuição que você gastaria para se aposentar em Portugal vai diminuir porque você contribuiu no seu país de origem. E quando eu for receber, de fato, a minha aposentadoria, eu vou receber o valor ajustado em euros? Isso, o valor ajustado em euros. Vai depender do quanto e do nível de contribuição, assim como no Brasil, quanto mais você contribui, mais você vai receber. Mas vai ser calculado conforme a economia portuguesa, conforme os valores dos reformados lá. Bacana, bacana. Aqui no chat veio uma perguntinha sobre questão de arrendar ou comprar imóveis em Portugal. Pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ser advogado ou corretor. Ponto importante. Em Portugal, pela legislação portuguesa, somente advogados podem exercer funções de representação e procuração para essa finalidade. Conheço quem faz? Conheço. Tem pessoas que não são advogados e que fazem. Qual que é o perigo? E já vi acontecer, e aconteceu recentemente. A pessoa contratou alguém para comprar um imóvel. E a pessoa tentou fazer o trabalho com qualidade, era um corretor, sabe? O cara foi lá, fez, comprou, fez o contrato, tranquilo, a pessoa foi. Quando ela chegou lá, ela adquiriu um imóvel que era objeto de inventário, que tinha restrições judiciais, era uma briga familiar. Ela comprou uma coisa que estava cheia de embargos, cheia de dívidas, cheia de problemas tributários e por aí vai. É aí que entra. E aquele negócio pode ser invalidado, porque quem representou não poderia representar. Então, não é só assinar o documento, ir lá e alugar o imóvel para a Karina, comprar o imóvel para a Karina, não. Eu vou estudar aquele imóvel. Eu vou ver se ele não tem embargo, se ele não tem restrições, se ele não tem dívidas. Eu vou pegar todas as certidões, vou fazer uma avaliação para falar, olha, você está entrando num bom negócio, você está entrando numa coisa correta. E o negócio vai ter validade. Porque nós, advogados, temos esses poderes de representação. E hoje, infelizmente, assim, a oferta, ela está muito grande, né? Mas, infelizmente, também tem muitas pessoas ali prontas para dar um bote, né? Justamente por causa disso, porque Portugal ele virou um país de desejo de muitos,
O setor imobiliário deu aquele boom, né? Deu aquele boom. E você vê golpe ali o tempo inteiro, né? Às vezes pessoas que estão arrendando e já aconteceu mesmo de pessoas que chegaram a falar comigo que tiveram que alugar um Airbnb porque arrendaram uma casa aqui no Brasil e quando chegaram em Portugal não tinha casa. Isso acontece. Então, você vê, assim, o perigo de fazer com qualquer pessoa, né? Porque eu conheço uma pessoa que fez com fulano e disse que deu certo. Legal, né? Mas e aí, você vai ficar arriscando? Exatamente. Né? Então, às vezes é aquele dinheiro que você suou anos, que você planejou há tanto tempo, né, para conseguir, e aí você joga na mão de uma pessoa que, quando você vai ver, não era nada daquilo, né? E assim, como nós atuamos, eu atuo na advocacia e atuo no mercado imobiliário também à parte. Nós temos uma empresa de investimentos imobiliários. E a gente acaba tendo muitos contatos nesse ramo, fechando boas parcerias. E é tão bom quando a gente entrega a chave para aquela pessoa, para aquele cliente, para aquela família, porque nós estamos falando do lar, da habitação. Seja quem arrendou, seja quem comprou. Então, assim, é algo muito importante e é algo muito voltado ao sonho daquelas pessoas. Sim, E a sim. gente liga isso como um dos pontos principais. A habitação é o pilar principal para você se restabelecer naquele país. Então, leve isso muito a sério, busque informações de qualidade, assessoria imobiliária é algo que deve ser feito por profissionais da área. Bacana, verdade. Perguntinha do chat: funcionário público aposentado também pode transferir a aposentadoria para Portugal? Também pode, do regime próprio. Inclusive, eu tenho atendido muitos militares que se aposentam no Brasil, vão para Portugal e transferem, ou seja, vão receber o seu benefício lá. Também é possível. Tem aqueles que optam por não, ele recebe no próprio país de origem e depois converte, e tem aqueles que levam o benefício previdenciário para lá. Compensa ou não compensa? Você tem que fazer uma análise naquele caso concreto. Outra perguntinha: financeiramente, qual seria o valor ideal para iniciar um bom planejamento para mudar para Portugal? Nós falamos aí de uma média de 6 meses, então, pelo menos um ordenado mínimo vezes 6, a depender da quantidade de pessoas. Depende muito se é um casal, se tem filhos, se não tem. Então, isso também é muito personalíssimo, mas a gente fala pelo menos de uma pegada aí de 6 vezes o valor do ordenado mínimo para você ter um pouco mais de segurança e de conforto na sua adaptação financeira. E a gente coloca assim, que hoje o ordenado ele está 870, né? Então, vamos colocar assim, se você vai levar sua esposa, pelo menos 50% a mais desse valor. Se você vai levar filhos, vamos por assim, 30% de cada filho. E aí você consegue fazer um valor base, né? Exatamente. Quando faz na assessoria, no atendimento personalizado para o cliente, a gente leva em consideração esses cálculos. Para a pessoa, um valor de 100%, mais 50% para cada dependente, ou para o cônjuge, para o companheiro. E essa pergunta vai muito do que a gente falou no começo também do nosso bate-papo aqui, né? Que cada pessoa ela tem a sua necessidade, cada família ela vai ter a sua necessidade, então realmente é algo que tem que ser estudado ali bem próximo da pessoa, né, para ter essa resposta. Não tem uma resposta exata, né, porque cada família vai ter ali o seu valor X de gasto, mas para ter uma base, né. Isso, exatamente. Bom, em termos de tópicos do nosso roteiro, da nossa pauta, nós já fechamos. Mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade? Estamos caminhando aqui para o final da nossa chamada, da nossa reunião, com vários temas interessantes, mas caso tenham mais alguma pergunta, estamos aqui à disposição. Como os imigrantes podem se proteger de possíveis abusos e garantir seus direitos em situações de fiscalização em Portugal? Ótima pergunta. Eles podem se proteger, primeiro, ao contactar um advogado, um profissional capacitado para essa área, nós vamos evidenciar se você sofreu algum tipo de abuso e nós vamos resguardar os seus direitos. Os direitos trabalhistas, por exemplo, a pessoa trabalhou e não recebeu. A pessoa rescindiu o contrato e não acertou nenhuma verba. Você comprou alguma coisa e não recebeu. Então, da mesma forma que você tem os seus direitos resguardados no seu país de origem, você tem lá. Então, não tenha medo de procurar os seus direitos, de entrar com uma ação judicial quando justo e quando necessário. Não tenha medo de resguardar os seus interesses. Então, procure fiscalizações, tem um consulado do Brasil, tem advogados da área, tem profissionais especialistas, tem a Polícia de Segurança Pública, busque também. Não aceite qualquer tipo de situação. A gente sabe que tem abuso também, então, sofreu alguma violação dos seus direitos, vá atrás, corra, busque ajuda para você ter realmente uma reparação pelo aquilo que aconteceu.
Outra perguntinha, caso chegue em Portugal e a imigração não permita a minha entrada, é possível entrar em contato com o advogado? Sim, isso é muito importante. Às vezes a pessoa, mesmo com a documentação, sem a documentação já é difícil. Com a documentação, às vezes, tendo tudo, a pessoa tem a sua entrada negada. Isso pode acontecer. Às vezes o controle migratório, ele cisma com a situação, levanta um alerta e a pessoa não consegue entrar. Indo como turista, a gente está vendo cada vez mais as pessoas que vão com a intenção de permanecer, são pegas, são barradas, ou você pode depois receber uma multa ou até ser expulso do território português. Mas fui com a minha documentação, cheguei e não consegui passar. Imediatamente, eles vão me retornar, não, você tem direito a um advogado. Inclusive, nós fazemos plantões nos aeroportos. A gente oferece esse tipo de assistência. Tem famílias que me contratam, Karina, que a pessoa fala isso, eu ainda estou com medo de chegar lá, não entrar, estou com a documentação, o que que eu faço? A gente oferece o plantão, ou plantão telefônico, a gente fica à disposição, de madrugada mesmo, tocou, a gente está lá para resolver, ou plantão presencial, que a gente vai no aeroporto receber aquelas pessoas para ter certeza que ocorreu tudo bem. Então, se há uma negativa, você tem direito de recurso ali na hora, e a gente está pronto lá para atender. Doutor, essa negativa é para pessoas, no caso, que vão apenas como turistas, ou tem questões também já de pessoas que estão ali com visto em mãos? Dos dois casos, como turista, muito mais, a maior indicadora, mas até mesmo com visto pode vir a acontecer. Não é o correto, obviamente, na maioria dos casos, ele só vai conferir o seu visto, vai ver que está tudo ok, e você vai conseguir ingressar, mas se aconteceu, até mesmo a pessoa, olha, eu estou indo como turista, mas eu realmente sou turista, eu quero retornar, e teve a negativa, você também tem direito ao recurso, tem direito à proteção advocatícia. Então, pode acontecer nos dois casos, e é importante ter um profissional para poder conseguir te atender. Outra pergunta que apareceu aqui agora vem de encontro com algo que eu e a Karina estamos recebendo demais. Posso levar meus pets? Tem limite de quantidade? Essa também é uma grande questão que as pessoas costumam colocar em pauta agora, porque eu vou, mas eu quero levar os meus animais de estimação. A gente sabe que muitas pessoas têm animais de estimação como familiares, como um ente mesmo daquela família. E eu não quero mudar e deixar os meus animais para trás. A gente sabe do carinho, do afeto, do quanto é importante para aquela pessoa levar os seus pets, levar os seus animais de estimação. É possível? É. É um processozinho que enfrenta uma certa burocracia, tem toda uma questão documental, tem certas exigências que a gente tem que cumprir. As limitações dependem muito da companhia aérea. A TAP, por exemplo, atualmente você pode levar até 5. Tem companhia que são 3, tem companhia que são 4, depende muito. Então, é feito um processo minucioso, a gente tem que fazer algo muito cuidadoso para no dia você não correr o risco de embarcar e o seu animal de estimação, não. Mas fazendo uma assessoria é possível sim, e você não precisa deixar os seus animais de estimação para trás. Se você faz realmente questão, e a gente sabe que muitas pessoas fazem questão, é possível e você pode colocar isso em prática também. Doutor, deixa eu aproveitar o gancho. Chegando em Portugal, esses pets, eles precisam passar por algum processo ali de documentação? Precisam, existe uma documentação porque o controle em termos de animais, até mesmo animais de estimação, ele é diferente em Portugal do que no Brasil. Eles controlam todos os animais. Você não vê um animal de rua lá, muito raro você encontrar. E se tem, ele tem um chip, você vincula alguém e você consegue responsabilizar aquela pessoa. Então, os animais, eles são todos cadastrados, tem chip, tem identificação. Então, chegou lá, você tem que identificar, você tem que registrar. Então, existe um órgão competente que você vai para documentar, para registrar, para fazer tudo e estar de acordo com a legislação local. Nada de chegar e só pensar, eu preciso ir na AIME, e esquecer o documento do pet. Não, o pet também, ele enfrenta a documentação assim como você enfrenta para se documentar. Beleza, terminamos aqui as perguntas do chat, fizemos aqui uma pauta extremamente interessante. Eu quero novamente agradecer a Karina pela oportunidade, agradecer a todos que participaram em tempo real, agradecer aqueles que vão assistir essa live depois, que vai ficar gravada e disponível para vocês no YouTube. Nós estamos aqui, pessoal, fazendo um trabalho de qualidade. Eu quero que vocês levem isso em consideração, porque é sábado, dia 22/3, às 21 horas. Então, nós dispomos do nosso tempo para ajudar os interesses de vocês, para que vocês alcancem seus sonhos e seus objetivos. Então, siga realmente o caminho correto, busque informações de qualidade, nós estamos aqui para ajudar. Novamente, eu agradeço muito a Karina pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por trabalhar em prol de levar informações de qualidade. Foi um prazer enorme, um agradecimento,
e vamos juntos conquistar nossos objetivos. Imagina, eu que agradeço a todos por estarem aqui também. E, bem como o doutor falou aí, né, a gente se precaver, a gente reunir informações importantes. Gente, pelo amor de Deus, não sair pegando ali informações de redes vizinhas e que mostram que tudo é muito fácil e que eu consigo, e que eu meto as caras e vou, porque não é assim. Né? A gente vê uma crescente muito grande de pessoas passando necessidade porque agiram dessa forma impulsiva. E o nosso trabalho é justamente aqui, não é querer desmoronar o sonho de Portugal, mas é trazer esse sonho de uma forma plausível, de uma forma que você consiga fazer com satisfação, né? Uma forma plena, onde você vai investir, porque você está investindo ali teu tempo, você está investindo a tua vida, você está colocando a tua família, muitas vezes, em uma situação, né? Que pode ser destrutiva para todo mundo. Então, gente, fazer tudo certinho, que com certeza vai dar muito certo. Ótimo, Karina. Para fechar o nosso raciocínio, veio uma última perguntinha atrelada à situação política de Portugal. Para quem acompanha, nós tivemos a queda do governo português em relação ao primeiro-ministro. Lá é um modelo parlamentarista e o parlamento português decidiu pela queda do primeiro-ministro. A mudança política em Portugal, ela impacta na vida do imigrante? Com toda certeza. Você que não gosta, você que não se interessa por política, passe a se interessar. Porque se a política caminha para um lado ou para o outro, ela vai mudar a vida do imigrante. Principal cenário, as eleições vão ser agora em maio, e isso vai ser decisivo para os rumos que os imigrantes vão ter, para os rumos que os cidadãos portugueses e a população migratória vai tomar. Mas, no primeiro momento, aquela ideia da CPLP ser possível para solicitação indo como turista, continua suspensa, e eu acredito que sem tempo de previsão, e se é que vai se tornar uma realidade, exatamente por essa mudança política. Então, o principal impacto que eu vejo é a impossibilidade das pessoas irem como turistas para se legalizar depois. E acompanhe as eleições agora em maio, porque, como eu disse, as mudanças políticas impactam muito no cenário migratório. Feito esse raciocínio, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Teremos novas oportunidades. Sigam a página da Karina Fernandes, Quero Morar em Portugal, a minha página, Luende Batista. Tudo vai estar disponível aqui no link da descrição, quando o vídeo estiver disponível para vocês. Estaremos sempre aqui prontos para oferecer um suporte de qualidade. Muito obrigado e tenham todos ótimo final de semana. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau.